Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Tarde, noite de domingo, já noite de domingo, para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta live vamos analisar a grande vitória do Ceará em plena Neoquímica Arena, 1-0 contra o Corinthians, e também vamos falar do pontinho conquistado pelo Vitória jogando dentro de casa, 0-0 com o Botafogo. Estas serão as pautas a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Léo Fontinelli e daqui a pouco o Arthur Silva chega, tá? Para falar do rubro-negro baiano. Direção e trabalhos técnicos, Alan Roberto. Galera que tá chegando, já sabe, né? Deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se já fez tudo isso, deixa o seu comentário aqui na interatividade e compartilha esse link, tá? Torcedores do Ceará, torcedores do Vitória, cheguem juntos aqui para a gente fazer mais um conteúdo aqui no 45 Minutos do Nordeste para o Brasil. Mais de 107 mil inscritos e a gente quer continuar crescendo, tá? A plaquinha dos 100 mil chegou, mas tem mais plaquinha ainda para a gente conquistar e a gente depende muito de você, né? Para continuar crescendo, como você sabe, conteúdos aprofundados, não tem clickbait, enfim, análise séria, né, aqui no 45 Minutos, então é mais difícil, né? A gente podia ir para um caminho mais curto para crescer ainda mais, mas a gente quer manter a qualidade, né? A gente quer manter a seriedade do nosso trabalho que vocês já conhecem, então o crescimento a gente depende muito de vocês, vocês divulgando, vocês curtindo, compartilhando, comentando, nos ajudando. Quem nos ajuda também é a Bet Nacional, que é uma parceira forte aqui do 45 Minutos. Vai lá, vai para se divertir, betnacional.bet.br, sempre lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento, troquinho do pão, aquele troquinho que não vai lhe fazer falta, só isso lá na Bet Nacional, tá? E o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, né? Como eu falei, curtir, compartilhar, comentar, isso já ajuda bastante. Mas se você quer fazer ainda mais, vai lá no nosso Clube 45, apoia.se/podcast 45, nos apoia e em contrapartida você será adicionado ao nosso grupo de WhatsApp, né, a nossa comunidade, para você interagir aqui com a nossa equipe. Está quase todo mundo por lá, então a gente quer que você também esteja lá para fazer parte dessa comunidade que é muito bacana. Bom, é isso, vamos lá, vamos falar do nosso primeiro jogo, que é a grande vitória do Ceará. Léo Fontinelli, boa noite para você. 3 pontos que praticamente eliminam as chances de rebaixamento, né? Já eram mínimas, né? Mas sempre tem os times de baixo pontuam, começa aquele fantasma. Eu acho que isso hoje o Ceará extirpou de vez, né? Esse fantasma ali do Z4, encaminhou bem uma vaga para a Copa Sul-Americana, porque já abriu 5 pontos ali pro Internacional, por exemplo, né? Que é o 15º, onde pode ir, né, as vagas na Sul-Americana. Se a gente pegar o 14º, já abriu 3 pontos para o Grêmio, né? Então, Sul-Americana encaminhada. E tem outro ponto, viu, Léo Fontinelli? Eu não sei se você já fez essas contas, mas se o G7 virar G8, por exemplo, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o Ceará só está a 3 pontos do São Paulo, que é o 8º colocado. E aí, Léo Fontinelli, depois de hoje, dá para sonhar ainda mais no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo no chat aí, todo mundo ligado. E principalmente para as pessoas que já deixaram o like, né? Para quem não deixou o like, já adianta aí, faz esse serviço. A torcida do Vozão chegando aí
Muita gente lá perguntando lá no Twitter se a gente estava chegando. Então, valoriza, dá aquela moral, dá live, joga nos grupos. E assim, Fábio, foi o jogo da permanência e eu acho que dá. Porque eu acho assim, que vitórias como a de hoje, elas só acontecem num cenário onde o time quer muito, né? Onde tudo dá muito certo. Assim, todo mundo que entra em campo precisa estar muito concentrado para resultados como o de hoje virem, né? São resultados atípicos. É um resultado atípico e não tem demérito nenhum em falar isso. É só a terceira vitória do Ceará em São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. E duas, essa sendo a segunda só esse ano, né? Antes de 2025, o Ceará só tinha vencido uma partida pela Série A jogando em São Paulo, que foi contra o Palmeiras, 3-2 em 2022, já na estreia do campeonato, um campeonato onde o Ceará foi rebaixado, né? E justamente hoje, em São Paulo, o Ceará praticamente garante a sua permanência na Série A e consegue, em termos de pontuação, um status que permite agora, pela primeira vez, que o time queira mais, né? Acabei até, inclusive, de postar nas redes sociais isso, né? Muito se cobra da torcida, muito se fala sobre o Ceará ter nos últimos anos, ter mostrado uma faceta de conformismo em algumas situações onde podia querer mais. Em 2020, o Ceará fazia uma campanha boa, fazia ali uma possibilidade ali de atingir ali uma zona de corte para a Libertadores. Na reta final, quando garantiu a permanência, o time mais perdeu força, ele perdeu fôlego, chegou a perder na última rodada ali para o sub-20 do Palmeiras. Em 2018, quando conseguiu escapar do rebaixamento ali na penúltima rodada, em uma campanha de permanência praticamente improvável, bastava ganhar do Vasco, que era um time bem capenga naquele momento, bastava ganhar do Vasco, que o Ceará iria para a Sul-Americana, e ali na última partida, jogando em casa, Castelão lotado, não fez o que deveria ser feito. E esse discurso da torcida do Ceará, ele é muito repetitivo, no sentido de dizer assim, o Ceará, nesse momento do campeonato, e eu trouxe aqui para esse debate para muitas lives que a gente fez aqui no pós-jogo, eu sempre falava isso, né? Que era um Ceará que sempre respondia quando ele era perseguido pela zona, né? Quando a zona tinha aquela aproximação perigosa ali, que o perigoso que a gente estabeleceu aqui para o Ceará foi 4 pontos, né? Não custa lembrar, né? O Ceará nunca esteve a menos de 4 pontos de distância do 17º colocado nessa competição. Então, o Ceará, quando precisava dar uma resposta em termos de se afastar da zona, sempre conseguiu. E, ao mesmo tempo, quando precisava dar resposta no sentido de mostrar que poderia ter uma sequência de fazer um campeonato na parte de cima, de enxergar a zona de corte de pré-libertadores, de tentar algo mais no campeonato, o Ceará geralmente falhava, e falhava em jogos que eram bem ganháveis dentro de casa, principalmente, né? O Ceará fez uma sequência, um recorte bem ruim de partidas dentro de casa, e que isso fez o campeonato do Ceará ficar mais estacionado na parte de baixo da tabela, por mais que esse perigo não tenha sido tão iminente. Então, o Ceará hoje ganhou uma partida que tem o viés e tem a característica de fazer o torcedor e o time conseguir olhar realmente, efetivamente, para cima da tabela. Não só pelo espaço de pontuação de 3 pontos aí, para esse virtual G8 aí, né? O Ceará está a 3 pontos do São Paulo, mas pela forma como o resultado foi conquistado. Pela forma como o resultado de hoje se soma ao ponto conquistado no Clássico, da forma como foi conquistado no Clássico, ali no último minuto, nos quase 44 minutos ali do segundo tempo. Um time que não desistiu, um time que lutou contra um adversário bem fechado e conseguiu ali ter um empate. Teve um resultado anímico para essa semana. E é um clube que consegue uma vitória importantíssima, dificílima, e um Corinthians que vinha num recorte bem positivo nos últimos jogos. 3 vitórias e só uma derrota nesse campeonato, nesse recorte recente. E o Ceará se coloca em termos de briga, em uma posição de passar uma data FIFA tranquila, de trazer a sua torcida para perto para o jogo contra o Internacional, um jogo importante. E dessa vez, existe agora uma possibilidade dessa via de mão dupla se encontrar. Ela precisa dialogar. O torcedor que cobrou que o time mostrasse que queria mais, agora o torcedor também precisa acreditar e querer mais. Então, assim, é um jogo que já falando, projetando o jogo seguinte contra o Internacional no dia 20, porque esse jogo, como a gente falou, abre as portas para o Ceará sonhar
em algo mais nesse campeonato, porque estabelece uma pontuação segura para a zona de rebaixamento, de permanência, e ao mesmo tempo dá para a gente um tempo de descanso, um jogo importante em casa, onde o Ceará pode colocar em outra briga. Eu acho que juntando esse querer mais do elenco com o querer mais da torcida, que eu tenho certeza que vai fazer um baita espetáculo, é um jogo para lotar o Castelão, é um jogo realmente para querer algo mais das duas partes. Então eu acho que foi um jogo com resultado conquistado, e a gente está falando aí de uma semana de Fórmula 1, né, no Brasil, aquele resultado conquistado ali na ponta dos dedos, e onde é muito, obviamente, muda toda a leitura do jogo quando, por mais que você tenha levado perigos, onde o adversário tenha mais domínio da posse de bola, quando o resultado vem, a tática, o desenho da tática, ele é reforçado de forma positiva, extremamente positiva, né? Essa tática, se ela tivesse produzido a mesma estética de desenrolar do jogo, e o resultado fosse 1-0 para o Corinthians, a gente estava falando totalmente de um fracasso do que foi pensado pelo Léo Condé para o jogo. Muito parecido com o clássico passado, né? O que pensou o Palermo só foi muita gente criticando que deu errado, porque o Ceará faz aquele gol no final e empata. Do mesmo jeito, hoje, se aquele gol do Corinthians não é anulado, a gente tem 1-0, a condição do jogo se estabelece de forma diferente, dificilmente o Ceará conseguir a vitória. Então, um jogo, fazendo esse preâmbulo aqui, essa abertura, um jogo que para mim foi conquistado na estratégia do Léo Condé e especialmente na doação do elenco aí, de todo mundo que entrou, inclusive os suplentes. Muito bem. Comentário inicial de Léo Fontinelli. Lê alguns comentários da galera, aí a gente entra definitivamente na análise da partida. O Gui Sá, que está por aqui, falou que o Ceará tirou onda. Humberto Neto fala que o Ceará ganhou dos gambás e dos juízes lá dentro. O Lurri 3 fala, bora Vozão, 60 mil contra o Inter. O Lennon Queiroz também tá por aqui, boa Vozão. O João Paulo Alencar, ele fala, falei que o Vozão ia ganhar por 1-0. O Mauro Almeida, boa noite, Léo Condé, um excelente treinador. Como vocês conseguem enxergar o trabalho do Léo Condé na competição? Daqui a pouco o Léo fala mais sobre isso. O William Batista tá por aqui. Agora é só ganhar do Inter para não deixar dúvidas. Ganhando do Inter vai a 45 e aí não tem matemática que traga perigo para o Ceará. O Oswaldo também está por aqui, falou que no começo do campeonato ele falou que o Ceará mantivesse a operariedade, tinha tudo para permanecer na Série A. Samuel Braga, Vitória Gigante, Igor Aragão, dia do meu aniversário hoje, que presente ganhei do meu time de coração, valeu Vozão. Parabéns, Igor, felicidades aí para você. E o Francileu do Lima falou que o Paulo Baia hoje lembrou o Lelê, uma displicência, teve 4 chances para fazer o gol, tocar a bola, lances fáceis, 4 jogadores do Ceará contra 2 do Corinthians, não gostei dele, muita displicência. Pois é. Vamos entrar no jogo, Léo, porque a gente tem algumas coisas para falar, né? Vamos começar falando da escalação, porque o Ceará teve desfalques, inclusive o Pedro Raul, né, que pertence ao Corinthians, não poderia jogar. Por isso hoje tivemos aí o Pedro Henrique, né, que foi quem fez a função ali de centroavante. E de resto, aquele Ceará que a gente conhece, né? A gente teve aí o desfalque do Pedro Raul. O Vina também suspenso, né, que vinha como titular, mas o Mugni entrou. E aí, gostou da escalação? Pra gente começar a falar do jogo? Era isso? Sem Vina e sem Pedro Raul, as escolhas foram corretas? E teve o Rafael Ramos também jogando, né? Exatamente, né? O Condé, que tem como característica ser bem pragmático, hoje tentou fazer algo que se cobra muito, né, do Léo Condé, que ele adapte um pouco mais o time ao adversário, né? O Léo Condé, geralmente, ele é mencionado pelos torcedores que ele engessa um time e ele não costuma fazer aquelas modificações em termos de manutenção do time, no sentido de neutralizar alguma peça, né, do time adversário, alguma coisa que tenha ser um ponto forte do adversário. Mas a gente sabe que isso, a forma do time atuar também, no sentido de neutralizar os pontos positivos do adversário, nem sempre é com mudança de peças, às vezes com mudança posicional.
Na verdade, para mim, o grande momento da leitura do treinador é quando ele consegue fazer isso. Quando ele consegue, durante o tempo de preparação para o jogo, ele conseguir trabalhar posicionamento, trabalhar postura. E eu acho que como o Ceará hoje teve pouquíssimo tempo, praticamente não teve tempo de treinamento entre o clássico e esse jogo, o Condé foi mais ousado em termos de mudança de peças. Fábio, só para fazer um serviço de utilidade pública aqui, aproveitar o Gui Sá que está falando aqui, que não está conseguindo virar membro, né? É só para falar, assim, essa opção de membro não é habilitada aqui no canal do 45 Minutos. Para você fazer parte do grupo de apoiadores, é através da plataforma Apoia-se, né? apoia.se/podcast 45, né, Fábio? Isso, então, tá assim, aí o QR Code, viu, Gui? É o QR Code. Só Aponta escanear a câmera o QR Code do seu celular aí, você vai ser direcionado. É o grupo mais nervoso de debate sobre futebol do mundo, assim, uma comunidade autogerenciável e tem sua personalidade já, seus personagens, suas lendas. Então convido lá, Gui, faça parte lá, cara, bem bacana mesmo, e é uma forma de apoiar também o projeto, beleza? E o Condé hoje, ele usou esses desfalques que o Ceará tinha, né? A substituição mais óbvia, que é a saída do Vina, que vinha sendo titular e vinha dando essa entrega em termos táticos que justificava a sua titularidade à medida que ele evoluía na parte física. E a substituição bem óbvia pelo Mugni, né? Acho que tanto que o Mugni jogou muito mais do que ele costuma jogar em termos de tempo, justamente por não ter uma peça com características semelhantes ali para fazer aquela função. E outra mudança, com a ausência do Pedro Raul, né? Já se esperava que ele centralizasse o Pedro Henrique, né? Usando como referência, e que ele usasse 2 pontas, né? O que se esperava que ele fizesse, dentro do pragmatismo do Condé, né? É que ele usasse ali o Fernandinho aberto pela esquerda e o Galeano pela direita, né? O que surpreendeu foi justamente que ele usou o Galeano invertido e teve a opção de colocar o Rafael Ramos ali fazendo uma dobra com o Fabiano, né? Justamente esperando que aquele lado esquerdo do Corinthians, que joga muito ali, constrói muito ali com o Bidu e com o Bidon. Então, aquele setor do Ceará precisava ser mais protegido. E já fazendo um spoiler, assim, todo o sucesso da parte tática do Léo Condé hoje, mesmo com a dobra feita, e isso, para mim, só joga luz sobre quão acertada foi a escolha do Condé em dobrar por ali, porque o Fabiano, mesmo tendo a dobra do Rafael Ramos, que apesar de ser um bom marcador, eu acho que nesse termo de marcação, de efetividade, de recuperação de bola, hoje eu achei ele um pouco abaixo do que ele costuma entregar. Mas o Fabiano, mesmo com essa dobra, foi muito sobrecarregado e eu acredito que rendeu muito bem, assim, conseguiu se sair muito bem nessa parte defensiva. Eu acho que o Corinthians conseguiu prevalecer por aquele lado ali, especialmente no primeiro tempo, onde teve mais chance. Mas acho que no geral, no contexto geral, o Fabiano conseguiu ser bem efetivo ali defensivamente. Inclusive, em um dos pontos de fragilidade do Fabiano, que a gente sempre repisa por aqui, nas nossas análises aqui, que é essa cobertura que ele precisa fazer de cabeça ali na grande área. Ele geralmente, pela estatura e também pelo tempo de bola, ele geralmente costuma falhar. E hoje teve uma ou 2 oportunidades ele conseguiu prevalecer, conseguiu se posicionar bem. Em uma ele perdeu, né? E o André Ramalho ali, que é um bom cabeceador ali, cabeceou para fora. Então, o começo do jogo, e a gente fala sempre isso, né? A gente consegue ver no desenho do jogo, o que é pensado pelo treinador, fica muito mais fácil de você ver quando começa o jogo. Porque aquele momento onde a pré-eleção acabou de acontecer, onde está todo mundo concentrado com o que precisa ser feito, e a forma como, quando a bola rola, você vê o jogador, pelo menos naquele minuto, ele lembra do que ele precisa fazer. E não houve um momento ainda da condição do adversário subjugar o que você pensou. Então, assim, começou o jogo, você viu o Ceará avançando com os 3 ali, avançando com o Mugni, avançando com o Galeano, avançando com o Pedro Henrique. Sempre era um triângulo ali, né? O Pedro Henrique dando aquele primeiro combate, os outros 2 ali baixando, mas fazendo também o combate nas possibilidades de passe do Corinthians. Então, o Ceará buscava bloquear as linhas de passe da defesa do Ceará, do Corinthians, a saída de bola, né? Gustavo Henrique, que tem essa qualidade até na saída de bola, e o André Ramalho até um pouco mais. Mas eles tentavam sair, o Ceará pressiona. Só que isso durou muito pouco tempo. Basicamente 3, 4 minutos. O Ceará chegou a pressionar, chegou a forçar a saída de bola do Corinthians, chegou ali a conseguir recuperar a bola e tentar construir uma jogada
mas sem muita efetividade. Mas ali ficou muito desenhado o que o Condé pensou para a partida, né? Subir um pouco a linha, dificultar a saída de bola do Corinthians e tentar recuperar uma bola e fazer uma transição rápida ali, porque realmente contava ali com o Pedro Henrique e contava com o Galeano e com o Mugni, que é um cara que consegue, mesmo sem a velocidade, mas ele consegue dar uma aceleração de passe até interessante em alguns momentos. Então o Ceará consegue ali por 3, 4 minutos, pelo menos naquele momento, de certa forma, para o que a gente veria no restante do primeiro tempo, foi mais ou menos ali um álibi para o Condé. Os outros minutos de pressão que o Corinthians estabeleceu sobre o Ceará deixaram claro que não foi algo tático. Durante a transmissão oficial do Premier, se eu não me engano, o comentário foi do Sérgio Xavier, falava muito sobre isso, né? O Ceará, a estratégia do Ceará é essa, jogar com as linhas muito baixas, e vem sendo ineficiente quando vai sair com a bola. Ao meu ver, e é só uma discordância de ponto de vista mesmo, ao meu ver, não foi uma escolha tática. E isso ficou claro na escalação, isso ficou claro na postura do time no começo do jogo. Não foi uma escolha tática do Ceará baixar as linhas e esperar o Corinthians, muito pelo contrário. Os 3, 4 primeiros minutos deixaram bem claro que a tática não era essa. Mas a forma como o Corinthians pressionou o Ceará, empurrou o Ceará para baixo, e faz muito... E eu acho que isso tem muito dedo do Dorival, tem muito mérito de compreensão do jogo por parte do Dorival, que subiu, né? Os zagueiros do Corinthians passaram a ser líberos ali, construindo o jogo. Então você viu o André Ramalho praticamente no meio campo, era quem distribuía o jogo, e não era aquele zagueiro que chegava no meio campo para dar tocão, ele ia mesmo, conduzir a bola, buscava o lançamento em profundidade, com inteligência. O Gustavo Henrique um pouco fechando mais, mas os dois bem altos, né? E o Ceará sufocou. Isso trouxe 2 problemas para o Ceará, né? O que dificultou naquele momento ali a jogada do Ceará, a estratégia pensada pelo Léo Condé. O primeiro problema deles é que você, numericamente, obviamente, você tem 2 zagueiros construindo, e são 2 jogadores a mais construindo para um time que já tem muita qualidade na frente. Então, quando você aumenta numericamente a quantidade de peças ofensivas, já no último terço de campo, peças que já têm muita qualidade, com Garro, com Yuri Alberto, com Memphis, você numericamente já submete seu adversário. E o segundo ponto é que para o jogo pensado pelo Ceará funcionar, ele precisava ter um meio-campo que conseguisse fazer uma transição rápida, né? Apostando muito no Dieguinho, que tem essa qualidade, apesar de ser a peça de maior poder de marcação e que tinha por si só essa obrigação defensiva maior. E até acho que o Dieguinho, a forma como o Ceará foi submetido pelo Corinthians nesse momento, faz muita relação com os piores minutos do Dieguinho no jogo. O momento do Dieguinho roubava a bola, mas já perdia em sequência, errava passe, não conseguia distribuir, perdia o tempo de bola. E assim como no Clássico, o retorno dele logo após a saída do Sobral ficou muito claro, né? Esse tempo que ele passou parado, esse tempo de bola faz muita diferença. E num contexto de jogo muito ajustado, em um time com algumas modificações, em especial, além de peças, modificações táticas, o Ceará baixa o seu meio-campo, né? Então, o seu meio-campo virou uma primeira linha defensiva, mas depois no círculo central. Então, quando o Ceará recuperava a bola, o meio-campo com o Zanocelo e o Mugni, que em tese eram as peças que eram para acionar os pontas, eram volantes, eram líberos, os dois estavam na frente da grande área. Então, você não tinha meio-campo, então a bola batia, voltava pro Gustavo Henrique, e o Corinthians retomava o jogo e bola no Bidon, bola no Bidu, e bola na área, e bola no Memphis, e o Garro centralizava, e o Corinthians ficou aquele momento, aquele espaço de tempo ali, dos 5 minutos até os 31 minutos, quando saiu o gol do Ceará, foi de domínio amplo do Corinthians. Aquele recorte de tempo, para mim, foi onde o Corinthians realmente deu sinais que ganharia o jogo. Foi onde a estratégia do Ceará deixou de funcionar 100%. E naquele momento, quando a gente fala de um jogo na Neoquímica Arena, com pressão, é o momento do gol lógico. É o momento que a lógica aponta que sairá um gol. E o gol saiu. Através de uma jogada do Matheus Bidu, do Bidon. O
O André finaliza o zagueiro e faz 1-0 ali. Foi o Gustavo Henrique, perdão. O Gustavo Henrique finaliza ali de cabeça, mas estava impedido. Bem marcado o impedimento ali. No lance do primeiro toque, né? Não foi nem no lance da finalização. O jogador do Corinthians estava impedido, estava avançado. E depois dali, a gente vê muito o Léo Condé chamando. Tem hora que a transmissão mostra o Léo Condé chamando o Mugni, dando instruções. E você via, e reforça o argumento que eu trouxe no começo, sobre o que foi pensado para o Condé para o jogo, né? Ele fala isso, ó, sai, avança, marca, pressiona. E exatamente nesse minuto, assim, pouco tempo depois que o Condé fala para o time sair, o Ceará avança um pouco a linha, não é muito, o Ceará avança um pouco a linha, o Mugni consegue recuperar essa bola, avança, não usa aquela característica que a gente sempre fala, que o Mugni desprende muito a bola até dar o passe, ele é rápido, aciona o Pedro Henrique já vê o Galeano passando ali, fazendo facão pelo lado esquerdo. O Pedro Henrique dá um passe muito preciso e o Galeano cai ali para finalizar, meio de canela ali, a bola quica ali no chão, ele meio de canela, assim, de pé, e faz um gol, acerta o canto ali aos 31 minutos e abre o placar na Neoquímica Arena para o Ceará. E depois dos 31 minutos, apesar do Corinthians manter essa pressão de bola, é como se a questão da tática pensada e projetada para o Condé fosse um pouco mais estabelecida. Assim. Você que o time tenta avançar um pouco mais a linha, o Ceará consegue trocar mais, passa o meio campo ali, troca 2, 3 passos, apesar de não conseguir ser tão eficiente em termos de chances criadas de gol. Mas dentro do esperado para um jogo como esse. O Corinthians continua dominando, continua abusando de alçar a bola na área, né? O Yuri Alberto muito bem anulado, e ao meu ver também mais um detalhe tático do Condé, mérito do Condé, que é algo que não é tão visto quando você vai analisar no contexto geral da vitória, mas a determinação de deixar o Machado focado numa marcação praticamente individual no Yuri Alberto, você traz para o time adversário, é um time que cria chances, que tem qualidade para criar, mas ali o Ceará praticamente matou o centroavante do Corinthians, quando anula a ponta da flecha, o cara que finaliza, o cara que é diferenciado no poder de finalização, como é o Yuri Alberto, você permite até que o adversário, e você dificulta, né, as chances que o Corinthians eram criadas, elas eram muito combatidas pelos jogadores do Ceará, ali pelo Fabiano, o Rafael Ramos dando a dobra, o Marcos Vitor ali dava um combate saindo um pouco mais da área, o Dieguinho também muito efetivo. Acho que o Ceará como um todo, bem. O Matheus Bahia defensivamente muito bem hoje. Acho que o time do Ceará todo muito combativo. Então você dificulta a construção da jogada e você pode até mencionar, mas o Corinthians criou muito. Criou, mas é um time com muita qualidade. Ele sempre vai criar. Então, quando você tem ali Garro, Yuri Alberto, Maicon, Bidon, Mateuzinho, Dieguinho, você vai precisar dificultar essa construção de Mas jogada. chances claras foram bem poucas, né, Léo? Assim, sobretudo no segundo tempo. Poucas. Se a gente pegar, o Corinthians acertou uma bola no gol, eu acho. Né? Então, o Ceará travou bem a partida, né? Acho que as melhores chances foi antes do gol do Ceará, inclusive. Exatamente. Assim, o melhor recorte do Corinthians, onde o Corinthians poderia, para mim, ter conquistado a vitória, era exatamente nesse começo de jogo, assim, nesse recorte de jogo de 25 minutos, entre os 5 minutos de jogo e os 31 minutos onde saiu o gol do Ceará, o Corinthians realmente foi melhor e foi o momento onde o Corinthians realmente submeteu o Ceará. No restante do jogo, independente do gol do Ceará, a estratégia do Léo Condé ficou muito desenhada e forçando muito o Corinthians a alçar bolas na área, né? E a defesa do Ceará muito superior ofensivamente, assim. Ou defensivamente, perdão, nessa bola aérea. Era um Ceará que conseguia, em geral, rebater as bolas aéreas do Corinthians. Não era aquela coisa que sobrava para o centroavante, sobrava para o defensor e ele perdia o gol, cabeceava por cima. Basicamente, teve uma cabeçada do André ali, sozinho, ali numa falha, inclusive na falha que eu mencionei do Fabiano, sozinho ali do zagueiro, que estava bem inteiro na jogada, tinha como cabecear, mas cabeceou bem para cima, assim, com a parte de cima da cabeça. Ele tinha como ter parado, testado a bola no chão ali. E ainda no primeiro tempo, quando o Corinthians era melhor, e antes do gol do Ceará, teve um impedimento, mas antes mesmo do impedimento, teve uma defesa em outra situação que o Corinthians conseguiu ali ser bem efetivo de cabeça ali na bola parada. O Bruno Ferreira fez uma defesaça, assim, dentro da pequena área, uma cabeçada queima-roupa,
mas uma defesa, daquelas defesas que vale gol, né? Assim como ele fez no Clássico. O Bruno Ferreira vem sendo muito efetivo, assim, em defesas difíceis, assim, tem muitas defesas, praticamente um jogo sim, outro não. O Bruno Ferreira tem uma defesa daquelas defesas que vale gol, né? Aquela defesa que é milagre mesmo, assim. Ele foi muito efetivo nesse aspecto hoje, o Bruno Ferreira. Então o Ceará consegue ali, depois que faz seu gol, consegue controlar. Eu acho que o modelo de jogo pensado pelo Léo Condé fica muito claro a partir do momento do gol do Ceará. E eu acho que o ímpeto do Corinthians cai muito, né? A gente vê uma arquibancada da Neoquímica apoiando, mas você já começa a ver os primeiros sinais de protesto, né? Você vê o Memphis errando mais. E a tônica do começo do primeiro tempo, né? Do segundo tempo, você vê a jogada passando muito pelo pé do Memphis, ele errando muito, errando o passe mais precipitado, diante de um Yuri Alberto anulado também pelo Yuri Machado, o Marcos Vitor fazendo aquela característica da explosão, da antecipação, da bola de velocidade, e o Fabiano ainda mais efetivo no segundo tempo, né? E a gente destaca também o que o viés físico, né? Assim, é impressionante quando o Fabiano está inteiro fisicamente, como ele geralmente é soberano em termos defensivos, em qualquer jogo, contra qualquer adversário. E é um cara que cresce em jogos grandes como esse, né? Geralmente, quando você vê as partidas do Fabiano, que ele faz abaixo e displicente, geralmente é um jogo contra um adversário mais frágil, onde o nível de atenção do jogador acaba caindo mais, né? E a gente fala de... É lógico que 3 pontos são iguais contra todos os adversários, mas é diferente o nível de concentração que você precisa ter no jogo contra o Flamengo, justamente não que você module a sua concentração, mas quando você desconcentra contra um Flamengo, quando você desconcentra contra o Corinthians, o dano é praticamente certo, né? Então o Fabiano, quando tem jogos dessa forma, dessa magnitude, ele consegue ser soberano. Então no segundo tempo, o Ceará manteve, volta com o mesmo time, volta com o mesmo time também o Corinthians, mas o Dorival depois promove algumas mudanças, né? Coloca o Guinegão, tira também o Memphis Depay. Então o Corinthians, ao meu ver, por erro do Dorival, e foram mexidas, concordo muito, até também foi algo mencionado na transmissão pelo Sérgio Xavier, que acabou que o Corinthians, o Dorival matou basicamente as jogadas do Corinthians de fome, matou a linha de frente do Corinthians morreu de fome, né? O Yuri Alberto já estava bem marcado pelo Machado, acabou ficando nulo no sentido de a insistência do Corinthians em bolas aéreas, bolas alçadas à área, que geralmente eram rebatidas ali de frente pela defesa do Ceará, pelo Machado, pelo próprio Fabiano, às vezes, pelo Dieguinho, pelo Marcos Vitor. O Ceará conseguia fazer bem essa cobertura e conseguia ganhar muito, principalmente as sobras na frente da grande área, né? A parte defensiva, não só de rebater a bola quando ela chega, mas o complemento defensivo, de você pegar a sobra, é muito importante. E eu atribuo muito a isso o sucesso do Ceará hoje. O Ceará tem muita dificuldade nessa sobra. A defesa do Ceará é muito soberana quando consegue rebater a bola, recuperar. Essa defesa em especial, o Marcos Vitor e o Yuri Machado, ela consegue sobressair, prevalecer muito sobre os adversários. Mas a sobra deixa um pouco a desejar. E quando o Dieguinho entra no jogo aí, no sentido de melhorar de nível em relação ao primeiro tempo, como eu já falei aqui, não que ele tenha sido desastroso, mas ele estava um nível um pouco abaixo no primeiro tempo, nessa parte, nesses minutos ali, até os 31, acho que depois ele equilibra mais, e para mim também fez uma partida soberana. Então essa sobra que o Dieguinho conseguiu recuperar depois, para mim fez muita diferença em como o Ceará conseguiu anular ali o Corinthians, né? As mexidas do Dorival foram muito mais no sentido de dar satisfação para a torcida, que já reclamava muito do Depay, e gosta muito ali do Guinegão, né? Do que propriamente tática, né? Porque ali o Corinthians passa a construir menos e abusa mais de alçar a bola na área do que propriamente botar a bola no pé, e ali o Ceará torna o trabalho do Ceará mais fácil. O Ceará depois faz algumas mexidas, 4 mexidas ali já, basicamente depois, já na reta final do jogo, mas mexidas por cansaço, né? Coloca o Lourenço, coloca o Richardson, o Lourenço mais com a função de ter a bola no pé ali, de construir ali basicamente para cumprir a função do Mugni, né? E o Mugni que quando o Ceará tem o placar, né, o Mugni funciona na sua melhor rotação possível, né? Que ele tira ali a velocidade da bola, ele prende a bola, é um cara que dificilmente cede bolas para contra-ataque. Então tira o Mugni, coloca o Lourenço, coloca o Richardson para descansar. O Dieguinho correu demais, né? O Richardson entra ali para fechar um pouquinho mais. O Paulo Baia entra para construir o jogo ali, o Pedro Henrique cansado para construir um pouco o jogo pela lateral. E
E o Nicolas entra, né, surpreendentemente, o Matheus Bahia não aparentava, assim, eu não percebi, pelo menos eu não percebi, uma baixa de rotação do Matheus Bahia. Em outros momentos que a gente viu o Matheus Bahia ser substituído, que não fosse por lesão, você via realmente ele perdendo duelos, ele perdendo na velocidade, ele não conseguindo percorrer o espaço, fazer o preenchimento. Mas hoje eu não percebi isso em jogo. Obviamente que o jogo se desenvolvia muito mais pelo lado do Fabiano e pelo Rafael Ramos ali, mas eu não percebi ele cair de rotação. Mas o Condé substituiu pelo Nicolas, né? E naquele momento ali, o coração de todo torcedor alvinegro parou por 5 segundos quando viu o Nicolas entrando em campo. Mas, sendo bem justo, não foi um cara que comprometeu ali, se preocupou em guardar espaço ali e defensivamente ali foi um Ceará que... Um jogo bem retilíneo ali no segundo tempo, onde o Ceará levou poucos sustos. A modificação que acontece é basicamente quando o Corinthians só mantém essa linha alta de defensores, mas o Ceará consegue ali recuperar a bola, fazer retomadas de bola e acionar os pontas em bolas longas, né? Acionava o Fernandinho por um lado, acionava o Paulo Baia do outro. Paulo Baia que teve algumas oportunidades e positivamente ele vencia 1 contra 1, ele conseguia chegar ali de fundo, ele conseguia chegar ao gol, mas em termos de definição, de tomada de decisão, muito infeliz em todas as tomadas de decisão, algumas oportunidades ali de Ceará 3 contra 2, onde ele chegava sozinho no gol e tinha no lance, ele optou por chutar, tendo jogadores em diagonal entrando pelo meio ali. O Ceará podia ter matado o jogo, mas até o final do jogo ali o Ceará consegue manter a segurança ali na partida. Tem uma falta perigosa que o Richardson faz também, mas que também não levou perigo ao gol do Bruno Ferreira. Mas baita vitória, vitória tática, vitória de entrega, vitória de que mostra que o time quer mais, o Ceará quer mais no campeonato. E acho que o elenco hoje convocou a torcida para o jogo contra o Internacional. Assim. Hoje foi uma convocação sem dizer uma palavra. Foi uma convocação com base numa postura em campo que já veio da reta final do Clássico e que prolonga para uma vitória que é histórica em termos de Campeonato Brasileiro. Repito, assim, a primeira vitória do Ceará contra o Corinthians em São Paulo, jogando por Campeonatos Brasileiros, apenas a terceira jogando em São Paulo. E uma vitória de mudar a tabela do campeonato, mudar a perspectiva, esquecer um pouco a zona do rebaixamento, não matematicamente de vez, mas praticamente selou sua vaga. E que essa pontuação traga a leveza que o time possa desenvolver mais. É um time que não está brigando com a zona de rebaixamento, ele tira um pouco de pressão, ele vira a chave da sua briga e a torcida precisa também comprar essa virada de chave, eu acho que é importante. A torcida do Ceará que vem mantendo uma média excelente, está muito próxima e provavelmente baterá o recorde da maior média de um clube cearense em Série A, né? Está muito perto de bater esse recorde e a torcida que já vem faz na sua parte a média de mais de... Eu não tive atualização, mas com o público do Clássico, como o Ceará foi mandante, a média deve ter chegado aí aos 33 mil, mais ou menos, de público nesse campeonato, mas eu tenho certeza aí que contra o Internacional a gente vai jogar essa média muito mais para o alto, porque é jogo para 60 mil, como a gente já esperava aí no pós-jogo aqui, o pessoal do chat também estava falando, é jogo para 60 mil, com certeza. Muito bem, Léo Fontinelli, realmente grande resultado do Ceará, mostrou porque é a quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? Não é à toa hoje um grande jogo defensivo, Corinthians mesmo com Depay, Yuri Alberto, companhia... segurou bem, né? Sobretudo no segundo tempo, né? O Corinthians teve quase 80% de posse de bola, mas chance clara de gol nenhuma praticamente, né? Então, muitos méritos aí da defesa do Vozão. Galera aqui no chat, o Carlos Henrique fala que o Ceará foi gigante demais, encaminhou a permanência. O Marcos Bahia fala que Marcos Vitor e William Machado na zaga não passa nada. O Edson Gomes falou que o Vitória vai cair. Daqui a pouco vamos falar do Vitória, inclusive o Flamengo vai ganhando por 1-0 do Santos, né? Bom resultado para o Vitória e para o Fortaleza também, né? Que ainda sonha em escapar. O Explosão, o Química no Enem, falou parabéns pelo grandioso triunfo, agora é garantir a Sula. Dá para sonhar com mais, viu? A gente falou aqui, se o G7 virar G8, né? Hoje no G7 temos Cruzeiro e Fluminense. Se um dos dois levantar a taça da Copa do Brasil, o G7 vira G8. Então, o Ceará só está a 3 pontos do São Paulo, que não tá muito irregular, né? O Vasco está em queda livre, Atlético Mineiro preocupado com a Sul-Americana,
O Bragantino até ganhou do São Paulo, né? Mas também é um time que não passa tanta confiança. Tem jogo, viu, para o Ceará buscar essa 8ª colocação e quem sabe essa 8ª colocação virar uma vaga na pré-Libertadores, aí seria magnífico, né? Um time ali que começou querendo só se livrar do Z4, né? Já estava de bom tamanho. Uma possível vaga na Libertadores seria espetacular. Samuel Braga, vitória gigante. Quem também está por aqui, o André Luiz, também elogiando a vitória. O Harrison Dantas pergunta se o Condé vai ter força máxima contra o Inter. Eu acho que só o Rafael Ramos, né? Que é reserva no caso também, né? Que recebeu o terceiro amarelo. Pelas minhas contas foi isso, Léo Fontinelli. Pois é, e assim, tá até fazendo justiça aqui o Anderson, né? O Zé Anderson fala aqui que destacando a partida do Zanocelo, né? E foi uma partida soberba. Eu ia destacar a partida do Zanocelo no campinho, né? Mais individual. Agora dizer que ele é subestimado, não por nós. Inclusive, na partida do Clássico Rei, foi eleito o melhor jogador da partida por mim. E no jogo contra o Fluminense, eu também destaquei como um dos melhores jogadores da partida o Vinícius Zanocelo. Assim. Se ele é subestimado, não é por nós aqui no 45 minutos, pelo contrário. Assim. Ele sempre é bem destacado. O Minhoca também destacou no pós-jogo do Clássico a partida do Zanocelo. E hoje, para mim, também foi um dos melhores jogadores em campo, em especial no primeiro tempo. Concordo demais com o Anderson aí. Muito bem, vamos para o campinho, analisar individualmente. Né? Mandar um abraço aqui para o Jorge Luiz. Quem também está por aqui é o Ramon Siebra, né? Ele perguntou da escalação. Não seria melhor um volante no lugar do Rafael Ramos? Na escalação? Eu gostei. Para mim, o Rafael Ramos ele tem uma qualidade de marcação superior ou igual à maioria dos volantes do Ceará. Eu acredito que deslocar o Richardson por ali, até que fez às vezes de lateral algumas vezes, joga até, consegue lateralizar um pouco mais a marcação dele, seria pior do que o Rafael Ramos. Eu acho que o Rafael Ramos, nesse aspecto de ter um jogador com poder de marcação na lateral, ele é a peça perfeita para esse contexto. Porque ele é um lateral, ele tem o traquejo de mecanicamente entender a posição dele no campo ali, e automaticamente ele é um cara que tem um poder de marcação muito, muito semelhante ao de um volante. Gosto muito do Rafael Ramos. Acho que a escolha foi acertada ali. Eu não vejo outro volante do Ceará tendo feito esse trabalho de percorrer ali, marcar, fechar o campo melhor que ele. Muito bem. Vamos para as análises. O Bruno fez defesas importantes. Qual será o verde dele? Verde Paulo Sérgio. Verde mais forte. Fez uma defesa que valeu um gol em um momento onde o Ceará, se levasse o gol, ele praticamente encaminharia ali o resultado pelo desenho tático que o jogo tomaria depois dali, né? Então aquela defesa ali, a queima-roupa da cabeçada ali que o Bruno fez, para mim valeu um gol. E nos outros aspectos eu acho que saiu bem do gol, não errou, com os pés armou o jogo mesmo, assim, não eram chutões. O Bruno buscava o lateral, buscava a abertura do jogo. Foi muito bem, assim. Então, o verde mais forte aí pro Bruno Ferreira, que vem sendo um cara muito estável nessa Série A, assim, um cara de pouquíssimas falhas e um cara de muitas defesas difíceis no campeonato, assim. O verde mais forte aí pro Bruno Ferreira. Bom, vamos para a dupla de zaga, né? Hoje o Léo já destacou aqui, né? Foram muito bem. Marcos Vitor e William Machado. Quem foi o melhor dos dois? Machado. Ao meu ver, o Machado foi o melhor dos dois. Nesse aspecto de cobertura, nesse aspecto da marcação individual do Yuri Alberto, bola aérea por cima, soberano. Quando precisou sair jogando da área, também conseguiu se antecipar, pouco faltoso, mas o Marcos Vitor também não numa condição muito abaixo. Assim. Os dois merecem o verde mais forte, acho que foram praticamente impecáveis hoje. Uma ou outra falha, mas dentro do contexto que a partida se desenhou, para mim, foram impecáveis. Assim. O Marcos Vitor, até no momento que o Ceará estava mais pressionado pelo Corinthians, ele tentou chamar a responsabilidade no sentido de ser uma peça que tentava aquele passe mais profundo, aquele passe mais longo entre linhas, que é uma qualidade que ele tem. Tentou um pouco mais isso, quando viu que o time estava aperreado, mas quando o time conseguiu voltar ali depois do gol ao modelo tático pensado, já recompôs, já voltou seu foco defensivo primordial e praticamente os dois hoje impecáveis. Verde mais forte aí para os dois. E nas laterais, Fabiano e Matheus Bahia?
Fabiano verde mais forte, fantástico. E já dando spoiler para mim, o melhor jogador da partida pelo Ceará, o Fabiano, com uma missão defensiva ingrata demais. O Corinthians, mesmo com a dobra, e o Condé acertou muito, ao meu ver, em promover taticamente essa dobra de ter 2 laterais ali, porque você comprova assim, que mesmo o Rafael Ramos ali fazendo a dobra, o Fabiano, em especial nesse recorte que a gente já destacou muitas vezes, porque foi um momento de supremacia do Corinthians, efetivamente, em termos de perigo de gol, mesmo assim, mesmo com essa dobra, o Fabiano precisou jogar no seu limite da assertividade, da força física, do tempo de bola, para o Ceará não ser vazado. Então, o Fabiano, soberano, para mim, o melhor jogador da partida, prevaleceu fisicamente muito inteiro até o final, concentrado, como eu já disse aqui, destaquei na leitura do jogo, assim, da sua maior deficiência de cobertura de cabeça, só falhou uma vez ali e contou com a sorte ali para o defensor do Corinthians perder o jogo. O Bahia, também gostei do Bahia, defensivamente também muito preciso, mas um pouco mais abaixo que o Fabiano, assim, um verde um pouco mais claro para o Bahia, mas mais pelo sarrafo do Fabiano, assim. Acho que o Fabiano estabelece um sarrafo que seria injusto colocar os dois no mesmo patamar. Mas achei o Bahia muito seguro, fez uma boa partida e leva o verde aí um pouco mais claro. Muito bem, defesa avaliada, né? Todo mundo com o verdinho aí, né? Grande atuação defensiva do Ceará. Vamos partir para o meio de campo, né? Tivemos Zanocelo, Dieguinho e Mugni. E reforçando o like, hein, galera? A audiência legal nesse momento. Deixa o like aí, não custa nada. Zanocelo, verde mais forte, para mim foi o melhor jogador do meio campo do Ceará hoje. E assim, o Zanocelo, ele geralmente você já sabe, você já considera uma excelente partida dele pelo primeiro tempo. Geralmente o auge dele é no primeiro tempo, assim, ele conseguiu, quando o Ceará saiu para o jogo, se soltou, o Zanocelo consegue fazer a distribuição, consegue concatenar bem os passes e vem num nível de crescimento assim, muito importante e destacando exatamente a característica que fez ele ser contratado, né? O Zanocelo foi contratado justamente porque era uma dificuldade muito grande no meio campo do Ceará construir de forma mais vertical, né? E rapidamente o Zanocelo, depois que ganha condições físicas, consegue ficar de forma mais heterogênea na sua condição física ao restante do elenco, ele é uma peça que entrou e não perdeu mais posição, justamente porque é muito difícil, cara, você ter um jogador com esse perfil, né? E geralmente quando o cara que tem um passe de mais qualidade, joga mais com a bola no pé, geralmente ele compromete defensivamente. Eu acho que o equilíbrio que o Zanocelo vem trazendo, não comprometendo a parte defensiva, obviamente, é um cara que tem um poder defensivo menor que jogadores com essa característica, como sendo sua valência mais importante, como o Richardson, como o Sobral, até como o próprio Dieguinho. Mas o Zanocelo, eu não enxergo ele com um poder de marcação muito menor que esses dois, até porque não estão jogando no seu auge, estão bem, não estão comprometendo quando entram, mas no auge desses dois, realmente o poder de marcação deles justificava que você abrisse mão na construção de jogo. Mas nesse momento, de termos defensivos dos dois, acho que o Zanocelo não está muito mais abaixo, e complementarmente a isso, ele entrega uma qualidade de passe, de ofensividade muito grande. Assim, para mim, é um termômetro perfeito no meio campo do Ceará. Então, assim, verde forte, destaque, para mim, abaixo do Fabiano ali, você tá o Zanocelo e o Machado ali muito próximo em termos de destaque no jogo, mas um destaque e uma menção muito positiva aí ao Zanocelo, que ele vem entregando para o Ceará em termos de equilíbrio. O Dieguinho também vou dar um verde mais fraco, não vou jogar para o amarelo, mas destacando que ele foi abaixo do Zanocelo e abaixo do Mugni, que também coloca o verde mais fraco para o Mugni, mesmo nível aí do Dieguinho. Acho que o Mugni, muito mais pela condição da partida, né? A partida exigia muito do Mugni, né? E eu acho que ele conseguiu entregar o que se esperava dele dentro do nível de exigência da partida. Depois caindo muito de intensidade no segundo tempo, fisicamente, e para mim, o que limita um pouco mais o Mugni essa demora, essa lateralização demais do jogo. Mas hoje, em especial na jogada do gol, né? Ele soltou a bola muito rápido, foi muito vertical, achou o Pedro Henrique com a intensidade certa do passe, na posição certa do passe, e leva esse verde mais claro. O Dieguinho,
como eu falo, assim, soberano nessa sobra de bola, nessa retomada, mas ainda carece de ritmo, né? Carece um pouco mais de ritmo depois desse tempo parado. É um cara que depende muito do físico dele, da explosão, mas também não foi um cara comprometido. Eu gostei do jogo do Dieguinho, apesar de estar um pouco mais abaixo aí do Zanocelo. Bom, vamos partir ali para a linha de frente, né? Rafael Ramos como ala hoje ali, né? Galeano, autor do gol, e Pedro Henrique. O Rafael Ramos, eu vou dar um amarelo para ele. Não que tenha sido uma partida negativa, mas dentro da leitura de jogos de marcação que eu já vi o Rafael Ramos fazer, ele já fez jogos melhores quando estava só ele com essa obrigação. Obviamente, quando você tem que fazer uma dobra em um esquema tático que não é o natural da equipe, a sua posição em campo, a disposição das peças acabam confundindo um pouco mais. E eu acho que isso atrapalhou um pouco mais, mas não chegou a comprometer. E em alguns momentos onde teve a oportunidade de soltar a bola, de cruzar, foi muito mal, cruzou forte, cruzou muito errado. E foi eficiente nesse esquema da escolha tática do Condé, mas acho que o jogo exigia mais do Rafael Ramos e acho que ele não entregou tanto, mas foi bem aí, mas vai pro amarelo aí, não consigo colocar no mesmo nível dos outros, não. Galeano, autor do gol. Galeano verde forte, né? O paraguaio é forte demais, assim, é um ponta com a característica do Galeano e conseguir entregar 7 gols numa Série A, sendo o nosso artilheiro centroavante tendo 10, é gigantesco. Assim. Você tem um ponta que entrega 7 gols na Série A, para um time que briga com a ideia de campeonato do Ceará, primordial, que era escapar do rebaixamento, ter um ponta desse que faz 7 gols é um achado, é um cara que tem uma entrega tática defensiva muito importante, é um cara que em jogos como hoje, quando ele consegue ter campo, e até é um clichê, é muito repisado, que ele não é um ponta de drible, não é um cara habilidoso, mas é um cara de uma entrega tática, de uma composição defensiva dentro de campo, e ao mesmo tempo de uma letalidade absurda quando precisa pisar na área. É um cara que joga na direita, quando precisa hoje se sacrificar, inverter para a esquerda, é um cara que consegue ter uma leitura inteligente de jogo, mas é um cara muito esforçado, assim, é um cara que compensa muita, assim, às vezes um pouco quando a técnica falta, é um cara que compensa muito na entrega e na inteligência de jogo, assim. O Paraguai é um cara que, independente do gol, conta com carinho demais da torcida do Ceará e é uma das peças que o Ceará deve adquirir para a temporada do ano que vem, né? Pela idade, pela forma como ele é importante, pela forma como, eu sempre falo isso, assim, o Galeano é um ponta raro, já falei aqui em outros momentos, e não é raro por ser craque, não é aquele cara, ele é raro porque ele é extremamente habilidoso e técnico, não, ele é raro porque ele tem uma entrega de características extremamente rara. É um ponta que pisa na área, finaliza com assertividade absurda, tem um cabeceio excelente, assim, muito fatal, quando ele tem a oportunidade de vir pelo alto. É um cara que é decisivo demais, decidiu muitos jogos para o Ceará, decidiu jogos, inclusive jogos de vitórias improváveis, como foi o 2 contra o Cruzeiro, como foi hoje contra o Corinthians. É um cara, é um ponta com extremo poder de marcação. Então, para times com menor orçamento como o Ceará, assim, isso tem uma diferença. E quando ele entrega 7 gols, isso aí é um achado, assim, é impressionante, assim, como o Galeano é útil, como o Galeano é, para mim, a cara desse time de operários, assim, se você pudesse personificar o time do Ceará, a alma do Ceará em um jogador, para mim seria o Galeano, assim. É impressionante, o verde aí mais forte para o Paraguai aí, que tá no coração da torcida alvinegra aí. Pedro Henrique. Pedro Henrique seria uma partida em tese para amarelo, mas o verde mais claro aí vai para ele, principalmente pela jogada do gol, né? Isso. Um cara que tem essa qualidade e até para fazer uma justiça, fez um clássico abaixo, foi bastante criticado, mas hoje se recupera dentro da Neoquímica, jogo difícil, jogo onde ele precisa jogar ali como referência, apesar de já ter feito essa posição em outros momentos da carreira dele, não era o que ele vinha jogando no Ceará, então quando você não se treina para se condicionar nessa condição, e lembrando que o Ceará não teve um grande espaço de treinamento entre o jogo de Fortaleza e o jogo do Corinthians, mas vai um verde mais claro aí para o Pedro Henrique, acho que a vitória tem esse pump extra aí para dar uma subida para todo mundo aí. Muito bem. Vamos para o banco, né? Tivemos aí o Fernandinho, aí depois entraram ali basicamente no mesmo tempo, né? Richardson, Baia, Lourenço e também o Nicolas.
Eu vou dar um verde mais claro pro Fernandinho, gostei, acho que o Fernandinho prendeu bem a bola, fez o que precisava ser feito, aquela coisa, ele teve hora que chutou fraco, tem a oportunidade, consegue, mas eu acho que o Fernandinho, ele tem aquela função, o verde pro Fernandinho vai muito baseado naquele contexto de fez o que precisava ter feito, ser feito. Todas as vezes que o Fernandinho pegou a bola no ataque, ele conseguiu ganhar 1 minuto de relógio pro Ceará, ou sofrendo a falta, ou avançando, ou ganhando um lateral. Eu acho que o Fernandinho foi muito bem nesse espaço, porque, mais uma vez, ele teve campo para jogar, né? E os pontas do Ceará, todos têm essa característica, né? Eles precisam de espaço para jogar, e quando eles têm espaço, geralmente eles vão muito bem. Qual foi o Paulo Baia, né? O outro? Isso, Baia e Richardson, pode analisar todo mundo aí, os 4. Baia, não gostei da partida do Baia, vou dar um laranja. E não vai para o vermelho porque ele conseguia avançar campo, né? Quando ele recebia a bola, ele conseguia ali na lateral, na ponta, passar, ultrapassar, ia lá, mas quando chegava errou muito a decisão no último passe, né? E impediu que o Ceará ali matasse o jogo ali mais cedo. Então, o Paulo Baia fica essa diferença aí pro negativa, né? Por Paulo Baia pelas decisões que ele tomou ali no último passe do ataque para mim. Então, dou um laranjinha aí pro Paulo Baia. Richardson, amarelo. Acho que defensivamente ali tinha um trabalho, mas aquele velho carregado, aquele trabalho sujo, né? Tinha que matar a jogada ali. Fez ali uma falta perigosa ali na entrada da área ali, que o Garro desperdiçou. Foi um trabalho mais difícil assim, no Richardson. Acho que ele não se sobressaiu tanto, mas também não comprometeu. Dou um amarelo ali, muito mais também pelo tempo que ele passou em campo, né? Foi um tempo necessário, mas vai o mesmo amarelo pro Nicolas também, que eu acho que também não comprometeu. Acho que conseguiu ali preencher bem o espaço. E dentro do contexto Nicolas, um amarelo é uma baita nota. E o Lourenço acho que foi bem. O amarelo do Lourenço, ele tem uma característica diferente do Richardson. O Lourenço conseguiu fazer o Ceará desafogar, quando ele das jogadas que o Paulo Baia conseguia prevalecer ali pela ponta e o Fernandinho é fruto da forma como o Lourenço distribuía a bola, respirava, levantava a cabeça. E vai um amarelo para o Lourenço, mas um amarelo com um viés de verde ali, um pouco mais para cima ali, muito forte. Então, o Lourenço fica com amarelo, mas esse amarelo é diferente. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? Fabiano melhor em campo e o Condé. Qual a nota dele? Condé é verde mais forte. Acho que a vitória passa muito pelo que o Condé pensou do jogo, somado à forma como ele dentro de campo orientou o time, né? Acho que quando o Ceará se perdeu em campo, foi fruto do Corinthians ter realmente baixado, assim, pressionando as linhas do Ceará, foram baixadas à força, né, pelo Corinthians. O Corinthians baixou na pressão, empurrou o Ceará mesmo. E o treinador ter essa consciência, não só de montar um time para isso, e a gente está falando debruçado sobre o resultado, isso é um fato. O resultado não tem como analisar o que foi pensado previamente sendo insensível ao resultado. Então, a gente pode dizer que o Condé acertou nas escolhas, que o Condé acertou nas modificações que fez e, principalmente, acertou no que ele se referiu a conseguir enxergar que a proposta de jogo do Ceará estava sendo mal executada, mas muito por mérito do Corinthians ali, que pressionou, amassou, e a forma como ele entendeu o jogo, no sentido de fechar um pouco mais a lateral, de eliminar as ações do Corinthians, a forma como ele mexeu na hora certa, no sentido de segurar um pouco mais os jogadores, porque não estava realmente havendo uma baixa de entrega física das peças que estavam em campo, então não tinha por que mexer, até porque o Corinthians não estava muito com correria, era mais bola alçada na área, e isso, de certa forma, preserva um pouco mais os jogadores que vem ali naquela linha de marcação, nos laterais, nos próprios volantes. O próprio Mugni no meio, né, ele deu uma segurada um pouco mais. Então, para mim, o Condé hoje foi impecável. Assim. O Condé muito bem hoje, vai um verde mais forte, verde Paulo Sérgio. Muito bem, então análise feita aí do Vozão, né, que volta a campo depois da data FIFA, né, joga em casa contra o Internacional. Pode ajudar o rival, hein, Léo Fontinelli, se vencer o Inter. Pois é, rapaz, pode ajudar o rival. Não dá para pensar, não é hora de pensar no rival nesse momento. Não. O rival tem... É o velho meme na internet, né? O cara assim, por mim, seu problema é problema seu, não é problema nosso. Então, vamos fazer nossa parte, vamos buscar o nosso campeonato a mais e
e deixa a parte de baixo com os problemas da parte de baixo. Nesse momento eu não quero nem pensar na zona de rebaixamento por enquanto. Vai ser uma data FIFA sem olhar para baixo da tabela. Graças a Deus. E o Ceará faz um campeonato, como a gente fala assim, é um campeonato... O morno se torna positivo nesse momento. Assim, o Ceará faz um campeonato morno no sentido de sempre estar naquele meio de tabela, né? Assim como dizem, o verde virou o verde Paulo Sérgio. A gente tem que começar a estabelecer o 12º Ceará, né? O 12º local da colocação do Campeonato Brasileiro é o local do Ceará, assim. Agora o clube tem que quebrar essa escrita e tentar subir e buscar algo mais na temporada, esquecer um pouco a zona de rebaixamento e tentar... Vão ser alguns dias aí, umas semanas aí de saboreando esse resultado. É bom ter um resultado assim nas vésperas da data FIFA. É bom porque são dias para trabalhar, dar saudade na torcida, volta para um jogo grande, volta com a memória de um resultado conquistado com muita luta, de forma muito valente. E agora é a hora da torcida continuar fazendo sua parte e aumentar aí o gás nessa reta final. Muito bem, valeu, Léo Fontinelli, grande abraço para você, até a próxima. Valeu, Arthur, bom programa, valeu, Fábio, valeu. Muito bem, vamos agora para a nossa segunda parte desta live, que é falar do Vitória, que ficou no 0-0 com o Botafogo, né, no Barradão. Lucas Alter jogou, né, não teve aquela não, vamos pagar 1 milhão, ou prometer que vai pagar 1 milhão. Alter jogou, um pontinho aí para o Vitória, Arthur Silva. E eu vou começar perguntando para você se você achou esse ponto... claro que todo ponto é positivo, mas você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Porque na transmissão, eu vi pelo Premiere, todo mundo falava, não, ponto ruim, para os dois times. Assim, eu achei esse ponto pro Vitória bom, tá? Assim, ainda mais pela situação do Santos, já tá tomando 2-0 do Flamengo e tem uma tabela muito difícil. Eu acho que, né, nesse momento pro Vitória, qualquer ponto é importante. E querendo ou não, pegou um Botafogo que vinha numa boa sequência, né? Apesar da irregularidade, é um time melhor. Pô, entrou o Mastriani ali no ataque do Botafogo no final do jogo e o repórter disse que ele jogou 10 minutos nos últimos 1 milhão de anos. Pô, Mastriani no Vitória era titular absoluto, né? Para você ver a diferença de investimento e dos elencos. Eu achei esse ponto bom, viu, Arthur Silva? Achei valioso. Poderia ter vencido, poderia, a gente vai entrar mais no jogo, mas eu achei que não é de se jogar fora, não. Acho que esse ponto aí foi valioso. O Botafogo não era tão... Não era um jogo tão fácil, tanto que no último jogo fora de casa ganhou do Ceará por 2-0 no Castelão. E você, vê esse ponto aí mais como o copo meio cheio ou meio vazio? Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está na audiência, seja agora aqui no ao vivo, né, na live, e a gente já pede aí para deixar sua contribuição aqui no chat, trazer seu comentário, participar da construção desse programa aqui com a gente. Seja você que está vendo depois o corte, e a gente pede também que deixe comentário falando aí sua opinião sobre o que a gente falou, sobre o que foi o jogo. E já começando sobre esse tema, Fábio, eu concordo 100% com você, tá? Eu acho que futebol você tem que analisar o contexto de cada uma das partidas. O contexto do jogo de hoje era um Vitória desfalcado, um Vitória que, como Isso. a gente já tinha até comentado aqui no programa do meio da semana, o Vitória perdeu os 3 zagueiros que foram titulares naquela partida. Na verdade, acabou ganhando o reforço de Lucas Halter, né, que foi o debate que a gente teve, mas seguiu tendo o desfalque ali de Edu e Camutanga. E teve 2 volantes também fora, né? O Baralhas e o Dudu, que poderia ser uma opção, por exemplo, para substituir o próprio Baralhas e acabou não atuando. Então o Vitória foi desfalcado para a partida, fora os desfalques que o Vitória já vem tendo, né? Não tem lateral direito, por exemplo, ainda segue utilizando o Eric como ala direito, por causa de uma necessidade, a camisa 9 não está funcionando muito bem. Então, você tem esse Goleiro contexto de um reserva, né? lado, goleiro reserva, perfeito, né? A gente até acabou esquecendo que como o Lucas Arcanjo está fora da temporada, acaba ficando até como se fosse o natural, mas muito bem lembrado esse desfalque pesado que o Vitória vem tendo. E aí esse é o lado do Vitória. Por outro lado, o Vitória não enfrentou, por mais que o jogo seja dentro de casa e por uma equipe que está brigando para não cair, os jogos dentro de casa, sobretudo para o Vitória, né, que só tem uma vitória fora de casa. Então, você sabe que os jogos no Barradão são cruciais para o Vitória. Mas o Vitória hoje não enfrentou qualquer time.
Sabe? O Vitória enfrentou um Botafogo, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Por mais que seja uma equipe que não vem fazendo uma temporada muito regular, como você bem falou, e que teve muitas mudanças, mas que se a gente pega o recorte recente, vinha num bom momento, né? Vinha numa curva ascendente no campeonato. Né? Não à toa, por exemplo, teve até algo engraçado nas redes sociais, que foi a união do torcedor do Bahia com o torcedor do Vitória para um ajudar o outro. Né? E no final um acabou ajudando um pouco o outro, segurou ali os adversários. O Vitória segurou o Botafogo, o Bahia segurou o Inter, e o Bahia estava de olho nesse Botafogo justamente pela ascendência que o Botafogo vinha tendo na competição. E dentro da partida, Fábio, deu para a gente ver isso também. A gente vai falar um pouco mais da partida. Talvez o torcedor do Vitória olhe um pouco o copo mais vazio pelo segundo tempo, onde o Vitória não teve chances claras, mas teve mais presença no ataque do que o primeiro tempo. Sofreu menos defensivamente, esteve mais presente no ataque do que o Botafogo, mas verdade seja dita, o primeiro tempo, assim, o Botafogo perdeu gols, dois lances assim muito claros com o Barbosa, né, duas jogadas de bola parada. Então, até pela partida, eu acho que o empate ele ficou de bom tamanho ali para o Vitória, até deixa a equipe, aumenta um pontinho ainda mais a vantagem ali em relação ao Santos, porque também tem esse contexto da tabela que o Santos Isso. vem tendo. O que eu acho que acontece, Fábio, analisando mais esse aspecto de tabela, é que esse jogo era um jogo que, se o Vitória vence, ele poderia dar uma tranquilizada em algumas partidas que ele vai ter para frente, de meio que tem uma margem de erro. E ele meio que perdeu um pouco disso. Então ele tem jogos ali, por exemplo, o jogo contra o Sport, contra o Bragantino, o Vitória não vai poder falhar porque ele vai. São jogos ali bem definidores da campanha do Vitória. Eu acho que talvez se ele hoje vence o Botafogo, talvez o jogo com o Bragantino ele poderia negociar um pouco mais, sabe? Então aumenta um pouco essa pressão para frente, mas eu concordo com o que você trouxe no início. Eu acho que foi um pontozinho importante para o Vitória e importante também manter essa agenda positiva, vamos dizer assim, sabe? Não quebrar a sequência. O Vitória teve, por exemplo, a vitória contra o Santos, depois perde para o Corinthians. Aí vence o Inter, se perde hoje, poderia dar aquela sensação que, pô, parece que não vai, sabe? Parece que as coisas não vão acontecer. Eu acho que é importante você pontuar, ser competitivo, como o Vitória mais uma vez foi na partida, e manter esse sentimento positivo, até por, principalmente, estar fora da zona, né? Que a gente sempre fala aqui que o estar fora da zona faz uma diferença muito grande no clima, no ambiente, na semana de trabalho, e eu acho que é importante o Vitória ter somado esse pontinho aí, que com o Santos perdendo, até perdendo, o Vitória ficaria fora. Mas um pontinho dá uma gordurinha a mais ali em relação à zona de rebaixamento. O Santos, que tem um jogo a menos, né, contra o Palmeiras, ele só ultrapassaria o Vitória se ele vencesse esse jogo a menos, né? Que, convenhamos, pela bolinha que o Santos está jogando, é bem improvável que consiga vencer o Palmeiras. Né? Empate por ser na Vila Belmiro até plausível, né? Mas vencer acho bem provável. Tomou um sacode do Palmeiras, está tomando um sacode do Flamengo. Né? Então acho que ponto importante. Eu acho que, como você disse, muitos desfalques. Tava vendo aqui, o Botafogo é a melhor defesa como visitante, tá? Tomou 10 gols em 17 jogos. É a quarta melhor campanha como visitante. Recentemente, como eu disse, ganhou do Ceará por 2-0 no Castelão. Cara, era um jogo difícil. E assim, eu acho que o Vitória fica muito claro que a limitação é muito grande, né, Arthur Silva? A gente pode entrar no jogo, parece que, tipo, parece que é uma força descomunal pro Vitória criar uma jogada perigosa, né? Assim, parece que os caras ali tem que dar tudo certo, porque o time tecnicamente é bem limitado, né? No primeiro tempo até teve umas chances mais claras, teve uma cara a cara, né? Que acho que foi o Renzo Lopes que chutou por cima do gol. E no segundo tempo você via ali o time tentava, o time se impôs, né? O time foi empurrando o Botafogo ali para o campo de defesa. Mas, enfim, falta qualidade, né? Você vê que Vitória depende, sei lá, de um cruzamento, de uma casquinha de alguém, a bola entrar ou a defesa falhar. Enfim, é um time que não tem muito repertório, a verdade é essa. Mas é um time que, dentro da sua limitação, vem entregando, né? Vem conseguindo ser competitivo. Eu acho que o que fica de positivo nesse jogo é isso. Eu acho que, não sei se você concorda, o Vitória esbarrou nas próprias limitações. Assim, foi um jogo muito parecido com o do Corinthians. Né, quando inclusive acabou perdendo por 1-0. O time até tenta, até se impõe, mas enfim, fazer um gol é difícil para esse Vitória. É isso, Fábio. Exatamente isso. O Vitória ele é uma equipe que, desde que chegou Jair Ventura, vamos dizer assim, resolveu a parte defensiva. O Vitória é um time que
não leva gol fácil dos adversários, é um time que trava bem o jogo, é competitivo. E isso a gente já viu o Vitória assim contra o próprio Cruzeiro, por mais que tenha perdido por 2 gols de diferença, mas não foi uma partida calamidade do Vitória, longe disso, como também enfrentando adversários ali mais do seu campeonato. Ele é extremamente competitivo, mas quando chega no último terço, a dificuldade é muito grande na armação das jogadas. Você tem um Aitor, que é um cara que participa muito, mas erra bastante também. Você tem um Mateuzinho, que por mais que seja o cara que tem o melhor potencial técnico, e deu pra gente ver hoje, porque as jogadas de melhor qualidade que o Vitória teve saíram do pé de Mateuzinho, mas não é um cara que está na sua melhor condição física. Ele não consegue participar do jogo ativamente por tanto tempo. Ou no tempo que ele está dentro de campo, participar tanto das jogadas em si, né? Tem uma mobilidade tão grande. Aí você tem um centroavante que Renato Kaiser, por mais que tenha vivido ali um bom momento, mas teve uma queda de rendimento. E Renzo briga muito, mas assim, com a bola no pé é uma lástima, sabe? Assim, e hoje Renzo parecia jogador de vôlei. Teve 3 lances no jogo que ele pegou a bola com a mão ali tentando dominar. Então, existe uma limitação latente. Né? A sensação que a gente tem vendo esse time do Vitória é de que a equipe meio que está próximo ao seu limite ali. Não tem muito mais o que extrair. Pelo menos olhando as opções que o Vitória tem hoje. Sabe? Talvez se o Vitória tivesse todos os jogadores à disposição, você ganhasse uma opção na lateral direita e aí ganhasse a opção do Eric para jogar sempre na parte mais ofensiva e não ter que fazer esse papel de ala, ou às vezes você ter todas as opções disponíveis de volante, que foi o caso que não teve hoje. Talvez o Vitória conseguisse algo a mais. Mas também é uma realidade da Série A, né? Na Série A, dificilmente você vai ter o elenco disponível para uma partida. É um campeonato longo, então a limitação de fato é muito grande. E eu vou começar a análise da partida por um ponto que você trouxe no seu comentário, que eu acho que ele retrata muito bem a diferença que a gente viu entre Vitória e Botafogo. Hoje foi um jogo, Fábio, que principalmente ali no primeiro tempo, a gente viu um jogo extremamente vertical. As duas equipes não tinham muita característica de pegar a bola no meio-campo, sabe, cozinhar um pouco o jogo, ou parar um pouco o jogo, pensar a partida. Era muito a busca pelo ataque com bola longa ou com passes rápidos, né? Sempre buscando a jogada ofensiva. E o Botafogo, ele conseguia romper as linhas do Vitória com uma facilidade assim muito grande, sabe? E não obrigatoriamente por uma falha defensiva gritante do Vitória, mas por uma questão de qualidade mesmo. A gente viu no primeiro tempo pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades que o Botafogo, perdão, vem trocando passes de forma rápida, quando você vê já está no último terço. Mas aí o Botafogo também sofre quando chega no último terço, porque se ele encontra um pouco mais de espaço para sair da marcação-pressão do Vitória, conseguir passes rápidos e chegar lá, quando ele chega no último terço, com o Vitória tendo essa linha de 3 zagueiros que vem funcionando muito bem com o Jair Ventura, os volantes bem postados, o Botafogo não conseguiu ter tanto espaço para finalizar. Tanto que, por mais que no primeiro tempo o Botafogo ele tenha sido superior ao Vitória, você não teve grandes defesas de Thiago Couto. Né? Basicamente, a única defesa de Isso. Thiago Couto foi uma cabeçada numa jogada de bola aérea, que ele até segura a bola assim, dá até uma impressão de que o lance foi mais tranquilo do que foi, mas foi uma boa defesa dele ali. E uma finalização de fora da área, aí sim, um chute bem fraco, sem muito perigo. As chances realmente que o Botafogo teve, claríssimas, como eu até já citei nesse programa, são as duas com Barbosa em bola parada. Uma logo com 5 minutos de jogo, que tem um cruzamento, a bola é desviada e ele não consegue completar ali. Baralhas acaba vacilando na marcação e deixando o Barbosa ter esse espaço. E uma que é basicamente o último lance já do primeiro tempo, uma cabeçada dele que vai na trave. E quase também que o Botafogo abre o placar. Essas são as duas maiores chances. Mas um primeiro tempo que a gente viu logo no comecinho, um Botafogo senhor do jogo. O Vitória cresceu na partida depois, deu uma igualada, começou também a chegar com perigo, mas aí eu volto naquilo que você falou. Se o Botafogo, por outro lado, a gente via que ele, pela qualidade, conseguia rapidamente chegar no campo de ataque, utilizando muitas jogadas pelas laterais, sobretudo a lateral esquerda com Alex Telles, né? O Vitória estava jogando com Eric de ala direita, sofreu bastante no primeiro tempo na marcação. Alex Telles um jogador de muita qualidade, estava na última Copa do Mundo, não precisa nem a gente perder muito tempo nisso. Ele conseguia levar superioridade na jogada por aquele lado. Então, se o Botafogo chegava dessa forma, o Vitória era um sacrifício, como você disse. O Vitória você via que tinha que, sabe, uma jogada ali que vencia um duelo defensivo, já tinha um contra-ataque aí rapidamente, Mateuzinho aciona um jogador, como por exemplo foi o que aconteceu no lance que Renzo perde o gol, que é a melhor chance disparada do Vitória na partida, né? Lucas Halter ganha a jogada, a bola sobra para Mateuzinho, ele dá um passe fantástico assim, e Renzo Lopes acaba dando uma cavadinha que ninguém entendeu muito bem a finalização dele, era um lance muito mais para finalizar mesmo do que tentar uma cavadinha, nem Léo Link estava tão
distante assim do gol, sabe, dando tanto espaço, nem tinha tanto ângulo para isso, enfim, foi uma péssima escolha dele ali a finalização naquele momento. Ou outros lances em que o Vitória tentava chegar, mas esbarrava na marcação, bola truncada, sabe? Então, realmente o Vitória não tinha essa facilidade para quebrar as linhas de marcação do Botafogo, como o Botafogo conseguia quebrar as do Vitória. E eu acho que esse foi o retrato ali do primeiro tempo, um Botafogo superior, mas não quer dizer também que a gente viu um Vitória fazer um péssimo primeiro tempo, escapou de perder. Eu acho que se você olha os dois lances em específicos, de fato, dá pra gente dizer que o 0-0 estava no lucro, porque foram duas oportunidades muito boas ali, mas o Vitória também teve suas chegadas. O Vitória também levou um certo perigo ao Botafogo, tanto que tem esse lance do Renzo, mas em menor quantidade. Né? O Botafogo estava mais presente no campo de ataque do que o Vitória presente no campo de ataque nesse primeiro tempo. E aí, pro segundo tempo, a volta do segundo tempo, ela começa o segundo tempo com um retrato um pouco parecido com o primeiro. Mais uma vez, o Botafogo melhor, o Botafogo chegando mais, o Botafogo tendo um certo domínio. E aí, de novo, o Vitória vai crescendo e equilibra o jogo. Só que a diferença do segundo tempo é porque no primeiro, depois que o Vitória tem esse crescimento e dá uma equalizada, depois disso o jogo segue num certo equilíbrio com o Botafogo chegando mais. No segundo tempo, o Botafogo ele não consegue ter esse segundo momento onde ele cresce no jogo. O Vitória realmente ele acaba tendo um domínio no segundo tempo, um pouco mais claro durante toda a partida, mas domínio talvez seja um exagero, até por isso que eu pensei na palavra. Era mais uma questão territorial. Você chegou a ter um momento ali entre os 15 e 25 minutos ali do segundo tempo que realmente parecia um cenário um pouco de pressão, só que era uma pressão muito mais a torcida, levando os jogadores, o Vitória chegando no último terço, mas não conseguia concluir as jogadas, não conseguia fazer Léo Link trabalhar, não conseguia fazer uma finalização na trave, um lance passando, raspando. Acho que o mais próximo disso que o Vitória teve foi jogadas de cabeça, né, que Neres cabeceia para fora, depois tem um escanteio e Alta cabeceia para fora, mais ou menos nesse recorte. Mas é um Vitória que está mais presente no campo de ataque e sem sofrer tanto defensivamente. Não tem essas chegadas. A gente não vai ter no segundo tempo um lance como esse do Botafogo que, pô, quase foi gol, um lance muito claro, bola na trave e tudo mais. Foi realmente algo que aconteceu mais no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, talvez até uma questão de cansaço, mudanças que foram feitas, caindo um pouco o nível do Botafogo, mas o Botafogo não conseguiu reagir tanto a essa presença maior do Vitória no último terço. E eu acho que talvez isso aqui é que faça o torcedor do Vitória, que eu já vi alguns relatos, alguns torcedores trazendo nas redes sociais, talvez alguém aqui que está assistindo a live também pense isso. Pô, dava para vencer, sabe? Faltou talvez um pouco mais de coragem de Jair Ventura, de ter arriscado um pouco mais, a equipe ter ido um pouco mais à frente, porque o espaço existia. Mas eu acho perigoso, tá, Fábio, pensar isso, porque vou repetir o que eu falei na minha primeira fala no programa. A gente tem que ver o contexto. Se você olha o banco de reservas do Vitória hoje, assim, não tinha ninguém que poderia fazer muito a diferença, sabe? Eu acho que Jair Ventura fez o que podia. Colocou Renato Kaiser, colocou Oswaldo, Isso. enfim, não tinha muito o que ele podia fazer, não tinha muitas opções. No final do jogo ele coloca o Kik, né, para entrar no lugar de Eric e assim, ele foi pouquíssimo tempo, ele vai levar aqui o sem nota, né, spoiler quando a gente for fazer a avaliação do campinho, mas em duas tentativas ele errou, sabe? Recebeu uma bola, tocou errado, depois foi fazer um passe, errou também. Então não era um cara que ia mudar o jogo. E era quase que a única opção ofensiva que ainda restava no banco, sabe? Então, por mais que eu concorde que Jair Ventura até que demorou um pouco para mexer, mas eu acho que hoje ele tem o salvo-conduto de que o banco realmente não oferecia, longe disso, na verdade, opções para ele poder mudar, sabe? Então eu acho que hoje realmente foi aquilo que você falou. O Vitória esbarrou muito na sua limitação, não teve muito de onde tirar ali coelhos da cartola para conseguir o resultado. Tentou no que podia, bola parada, como eu falei. Teve dois lances aqui que foram os de maior perigo, né? Duas cabeçadas com os dois zagueiros. Tentou jogadas pelas laterais. Depois, quando entrou Lucas Braga e Eric foi liberado para jogar mais avançado, o Eric conseguiu participar um pouco mais do jogo, levar um pouco mais de perigo, mas também já estava cansado, porque, como eu também já disse, sofreu muito na marcação de Alex Telles. Então, é aquela história do cobertor curto, né? Você tenta ganhar uma coisa ali, mas você acaba sofrendo por outro problema que você estava tendo que resolver. Então essa questão de Eric, para mim, ela é muito latente. Eric é o ponta, o melhor ponta do Vitória, o ponta que tem melhor qualidade técnica, que tem o melhor um contra um, e o Vitória, infelizmente, está tendo que, entre aspas, sacrificar Eric para ele jogar de ala porque não tem outro jogador. E por mais que talvez alguém olhe, pô, como é que você abre mão do seu melhor atacante para jogar dessa forma? Talvez se alguém pode ser que tenha esse tipo de questionamento, mas no final do dia, não,
quem está assistindo os jogos não tem esse questionamento, porque realmente Eric vem funcionando de ala. E o Vitória já tentou outras possibilidades e não funcionou tão bem. Talvez outra possibilidade seria o quê? Lucas Braga, que é um jogador que hoje nem foi mal, mas o torcedor do Vitória pega muito no pé dele, com razão. Né? Então, o cobertor é muito curto. O Vitória ele acaba tentando resolver um problema e outro acaba sendo criado, invariavelmente. Então, a limitação ela é clara, mas até para fechar e tirar um pouco esse aspecto negativo dos meus últimos comentários, eu acho que é um resultado sim para o torcedor do Vitória ver com bons olhos. Eu acho que, considerando os desfalques, considerando o adversário e considerando que o próprio jogo mostrou, porque não é só um Botafogo teórico. A gente viu no primeiro tempo que era uma equipe que poderia levar muito perigo e que teve chances claras, né? Mas o Vitória competiu, flertou até ali em algum momento em conseguir algo melhor. Tem um lance do pênalti que não sei se vale a gente comentar aqui num recorte específico, mas spoiler, eu me enganei inicialmente no lance achando que tinha sido pênalti, mas depois vendo melhor eu acho de fato que não foi. Minha sensação ali é de que quando passa o primeiro replay, me parece claro, eu acho que é Vitinho que está na jogada com o Kaiser, que ele chuta o calcanhar de Kaiser. E que se isso acontece é pênalti. Só que a demora de Kaiser de cair me gerou dois questionamentos. O primeiro é, será que teve intensidade suficiente para a queda? Porque o cara, se tivesse, teria caído, e não da forma que Kaiser caiu. E o segundo é se de fato chegou a tocar. Que depois que a gente vê ali, fica até aquela dúvida se não foi um chute no ar ou se de fato teve o toque. No final do dia, minha impressão é que não foi pênalti por causa disso. Né? O gesto ali de Também não Kaiser achei nada. Viu? me leva muito a entender que se houve o toque, foi um toque muito sutil, que não seria o suficiente para ele ficar desequilibrado. Então, em resumo é isso, Fábio. Eu acho que considerando os desfalques, o adversário, a tabela, eu acho que não é um resultado ruim não do Vitória. O torcedor ele tende a olhar ali com o copo um pouco mais cheio, perdão, um aspecto mais positivo. E é isso. Eu acho que é aquilo que você falou. Foi um Vitória que esbarrou na sua limitação, foi até onde deu. Talvez se tivesse um pouquinho a mais ali poderia ter conseguido a vitória, mas ao mesmo tempo também correu o risco de ter perdido. Então, o empate está de bom tamanho. Muito bem. Sobre o pênalti, eu não achei nada, viu? Tem um lance ali do toque, mas eu nem sei se o jogador toca a bola ou se, enfim, ou se nem eu, mas eu achei bem leve, tá? Acho que a queda do Kaiser também não ajuda muito, né? Ele cai muito A atrasado, queda né? entrega, né? Então, cara, para mim não foi nada. Bom, sobre esse jogo, Arthur Silva, a gente teve o Lucas Alter jogando, né? E o Botafogo falou que não teve acordo nenhum, enfim. Mas o Vitória não quis saber. Colocou em campo, depois vê. Coloca lá, depois se acerta. Parece que o Vitória estava acompanhando o nosso programa aqui, né? A gente fez aquele debate da outra vez, e até não sei se você viu, Fábio, mas teve um torcedor do Vitória, um abraço para ele, eu não vou lembrar o nome, que comentou isso, ó, não é assim, promete pagar. O jogador só entra em campo se pagar. E aí, eu não respondi o comentário, mas eu pensei, veja, o Botafogo vai fazer o quê se o Vitória não pagar? Vai lá e prender o É. jogador, sabe? Assim, Pô, o é Corinthians tem 200 jogadores que não pagou até hoje a contratação, então aí tudo jogando. exatamente assim, o Cuiabá, o presidente do Cuiabá, pelo amor de Deus, mês sim, mês não aparece entrevista dele falando que tem clube A, B, C e D que deve jogador para ele e os caras estão jogando normalmente. Então, assim, se o cara colocar em campo, vai fazer o quê, cara? É. Assim, é uma questão contratual. Obviamente, o Botafogo, se existe essa cláusula em contrato, tem o direito, vai para a justiça. Provavelmente a causa ganha, caso o Vitória não pague, né? Que a gente não sabe. Pode ser que amanhã, segunda-feira, o Vitória esteja fazendo aí a transferência, enfim. A gente tá mais aqui avaliando o que foi dito. E no final do dia, eu acho que já podemos dar o spoiler de que valeu a pena, tá? Essa abordagem do Vitória. Porque, primeiro, sem analisar o desempenho do jogo, tá? O Vitória hoje, caso o Lucas Halter não jogar, seriam 3 desfalques de zagueiros. Para uma equipe que Isso. costuma jogar com 3 zagueiros. Então hoje o Vitória, por exemplo, teve a volta de Zé Marcos, beleza, ajudou, porque se também estivesse fora ainda, complicaria ainda mais. Teve Neres voltando a jogar, e aí o terceiro zagueiro, o Vitória não teria uma outra opção para colocar. Teria que ser algum garoto da base, ou teria que o Vitória jogar com 2 zagueiros, mudar o esquema, ou se fosse para jogar com 3 zagueiros, provavelmente utilizar de uma improvisação. O William Oliveira, por exemplo, que é um jogador que já jogou algumas vezes de zagueiro. Me lembro dele jogando de zagueiro no Cruzeiro, por exemplo. Provavelmente seria essa a escolha. Só que aí entra o que eu já falei aqui nesse programa também, um cobertor curto, porque o Vitória tinha 2 desfalques de volantes. Se não joga o William Oliveira, quem ia jogar? Provavelmente Ricardo Hiller,
que é o volante mais defensivo que poderia substituir o Oliveira, que é um jogador também que o torcedor do Vitória não confia. Então, talvez, se o Vitória não tivesse tantos desfalques na zaga e de volantes, o Vitória nem tomaria essa decisão. Aceitaria Lucas Alter fora e segue a vida. Talvez. Estou imaginando aqui um cenário. Mas nessa situação específica, eu acho que o Vitória realmente precisava utilizar Lucas Alter no jogo. E como eu disse, valeu a pena, porque Lucas Alter, para mim, foi um dos melhores da partida pelo lado do Vitória. Foi um zagueiro muito seguro, participando bem defensivamente, na saída de jogo. Então, acho que valeu a pena, se pagou, vamos dizer assim, esse investimento que o Vitória vai ter que fazer, seja agora, seja depois, não sei como é que vai funcionar. E aí, Fábio, ainda sobre esse tema, eu vi muita gente no Twitter comentando, e agora? Vai ser WO, vai perder os pontos. Veja, eu posso estar falando aqui uma enorme besteira, porque eu não sou um especialista, obviamente, no âmbito jurídico desportivo, mas eu vou utilizar uma análise básica do que a gente vê no futebol. Não faz o menor sentido o Vitória ser punido por não efetuar um pagamento ao Botafogo, quando, como você bem falou, a gente tem inúmeros casos de times aí na Série A que utilizam jogadores que eles estão devendo. A gente tem, por exemplo, o Corinthians com o Ranielli, que até hoje o presidente do Cuiabá fala que não recebeu. O Corinthians levou alguma punição por utilizar Ranielli? Porque no final do dia é a mesma coisa. É como se o Vitória tivesse dito pro Botafogo, ó, tô comprando o Lucas Alta, o valor é 1 milhão. Especula-se que é 1 milhão nessa cláusula. E o Vitória não paga. E utiliza o jogador. Assim, ao meu ver, como um leigo, é a mesma coisa que a gente vê ser utilizada aí por tantas outras equipes. Não que isso O seja próprio correto. Botafogo com o Montoro, né? Teve uma notícia um dia desse aí que não pagou não sei quantos milhões lá ao Vélez Sarsfield. Se fosse por isso, se fosse por não tinha nem jogo. Se fosse, tá devendo, não entra em campo, não o Brasileirão ia ter 3, 4 times, no máximo. Exatamente. Então, assim, não dizendo que o que o Vitória fez é certo, não pagar, que não sei o que isso justifica, mas assim, falar em punição, beleza, você quer punir? Vamos punir então, porque é errado você fazer uma contratação e não pagar. Beleza, agora, meu amigo, vai ser muita gente que vai cair, viu? Não é só o Vitória, não. É muito fácil olhar para o Vitória, olhar para uma equipe que não tem um apelo, que tem equipes maiores aí que a gente vê com maior torcida, um Corinthians, um próprio Botafogo, etc. Mas assim, pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, se for abrir esse precedente, vai dar ruim para o próprio Botafogo, como você falou, Fábio. Que no meio dessa semana, nessa discussão, surgiu até o ponto, como o Rui está trazendo aqui, que o Botafogo deve o Vitória ainda Elkeson. Que eu não sei nem se ele ainda joga profissionalmente. Se não, tá próximo da Acredito que não. aposentadoria. Se não, tá muito próximo da aposentadoria. Só para dar uma ideia de quanto tempo a gente tá falando dessa dívida, tá? A gente tem, isso em números, tá? Aqui não é uma questão pessoal com o Botafogo, não. É porque o Botafogo é a discussão do momento. Mas, assim, basicamente, 90% sem medo, assim, de errar dos clubes brasileiros ali que a gente acompanha nas principais divisões vão ter alguma dívida dessa natureza. Infelizmente, é natural do mundo do futebol. Eu falando aqui de fora, analisando especificamente esse caso do Vitória, como eu falei, eu acho que olhando o aspecto técnico, era necessário para o Vitória ter Lucas Alter nesse jogo. Como eu já disse, pela atuação dele, se confirmou. Eu acho que até antes da atuação já era necessário, já era importante. Pela atuação ficou confirmado que essa tese era verdadeira. Eu acho que o Vitória ele poderia, né, vamos considerar que aconteceu de fato igualzinho o dirigente do Botafogo, o CEO do Botafogo falou, né? Eu acho que o Vitória poderia ter feito uma ligação de, ó, vou utilizar o Lucas Halter e tal, segunda-feira a gente resolve, sei lá, enfim, acho que não teria problema seguir dessa forma, mas assim, não é o fim do mundo também se ser feito. A gente acompanha futebol há muito tempo para não ver ninguém aqui querendo bancar o. Ai meu Deus, o mundo do futebol é um absurdo que a gente viu hoje acontecer, tá? Então, assim, a gente sabe como é que as coisas funcionam e que, infelizmente, assim é, né? As equipes contratam, não pagam e vida que segue. Então, faz parte e eu acho que vale mais a gente se ater aqui à parte técnica. Porque realmente eu acho que o Lucas Halter foi um jogador importante para o Vitória. E no meio dessa discussão, Fábio, falando não só do jogo de hoje, mas surgiu também outras informações, né, sobre o Lucas Halter no Vitória. Que o contrato dele fala que se ele joga mais de 70% das partidas tem que ser comprado, que já é o caso, né? Então é um Isso. cara que vai permanecer. Eu me lembro até que você comentou, será que o Lucas Halter quer jogar? Pô, ficou confirmado que ele é um cara que vai ficar no Vitória, tem identificação, capitão, é uma contratação que funcionou.
Por mais que tenha um cara que tinha ficado marcado ali negativamente no Botafogo na temporada passada por aparições ruins, mas no Botafogo encontrou, no Vitória, perdão, encontrou seu futebol, vem muito bem. Não sei exatamente questão de valores, se fala ali em 1,3 milhões de dólares, eu vi que o jornalista Vene Casagrande comentou, mas eu acho que sim, é um jogador importante para o Vitória, mais uma vez foi importante hoje, e eu acho que vai ser importante para 2026 para o Vitória, né? Seja o destino que o Vitória tiver, o Vitória está aí nessa disputa, mas é um jogador importante e decisivo, como acabou sendo hoje, mesmo sem um gol, mas foi muito bem na partida. Só para fechar, né, esse assunto do Lucas Alter, o Vene Casagrande informou que o Vitória queria um acordo para colocar esse 1 milhão quando fosse pagar as parcelas da contratação, né? Porque como você disse aí, Arthur, o Lucas Alter já atingiu as metas lá, os gatilhos, né, para compra automática aí do Vitória em relação a ele. O Botafogo não aceitou e o Vitória mesmo assim colocou. Tá, eu fiz a proposta, não aceitou, vai jogar do mesmo jeito. Foi basicamente. Foi basicamente. O Vitória ligou pro Botafogo, ó, tô mandando a proposta e te dou a chance de dar a resposta certa. Se for sim, fechamos. Se for não, aí ele vai jogar sem a negociação. Se for sim, ele joga. Se for não, ele joga também. E aí? É isso. É isso. O Botafogo vai notificar a dívida, né? E o Vitória vai pagar em algum momento. Enfim, aquilo do futebol brasileiro. Enquanto não tiver fair play, a galera vai fazer o que quiser. Então. É isso, exatamente. Aí, e é aquela, na hora que colocar o fair play, a regra é para todos. Isso. Então, por exemplo, se no fair play tiver uma regra, ó, o jogador que é emprestado de um clube só pode jogar com um acordo escrito, enfim, alguma coisa assim, um acordo formalizado entre as partes, enfim, se tiver alguma coisa referente a isso, aí tudo bem, aí o Vitória poderia ser, mas não tem nada disso, né? Não existe nenhuma lei, nada no regulamento, nem do STJD, nem de lugar nenhum que faça essa escalação ser irregular, né? É um acordo contratual entre os clubes. Do caso da Portuguesa, não tem nada a ver com o caso da Portuguesa. Não, calma. O caso da Portuguesa era um jogador que estava suspenso, não poderia entrar na partida e entrou na partida, né? Lucas Alter não está suspenso, Lucas Alter está inscrito no campeonato, situação 100% regular, de forma, vamos dizer assim, técnica para o campeonato. A questão aqui ela é jurídica de pagamento, sabe? É outra esfera, vamos dizer assim. Pelo menos é essa a minha interpretação e a minha interpretação baseada no que a gente vê acontecer no futebol, né? Enfim, e esse lance do empréstimo, Fábio, é até engraçado. Eu me lembro, não sei se eu estou pensando errado, mas teve uns anos atrás, não sei se você se recorda disso, que foi proibida esse tipo de cláusula. Sim. Teve uma época que passou 1 ou 2 anos, foi pouco tempo, depois já voltou ao cenário que é hoje. Mas assim, que é padrão, né? Você empresta o jogador, você coloca que ele não pode atuar contra seu próprio time. E aí teve um período que eu acho que a CBF barrou ter esse tipo de cláusula, porque meio que tirava a isonomia do campeonato, porque você ia ter um jogador que atua contra todas as equipes menos uma, e aí depois voltou, que eu acho que faz mais sentido, que realmente, pô, se você é o dono dos direitos econômicos do jogador, acho que faz sentido você ter direito a essa proteção aí dele não atuar contra você, não acho um absurdo. Mas enfim, mais uma curiosidade que essa confusão da semana me fez lembrar. E eu acho que todo torcedor do Vitória hoje ficou com medo de acontecer algo parecido com o que aconteceu ali com o Rodinei, né? No Internacional e Flamengo, que Sim. o Inter pagou 1 milhão e o cara foi expulso no primeiro tempo, enfim. No final acabou sendo um dinheiro perdido. Não foi o que aconteceu hoje. Pois alguns comentários aqui. O Afonso fala que são 12 milhões referente à venda de Elkson há 12 anos atrás ou mais. O Malungo fala que o Elkson se aposentou em abril. Eu vi aqui, estava jogando na China, né, até ano passado. Rui Duarte fala que pelos desfalques o Vitória jogou bem e vi que o Botafogo ainda deve ao Vitória pela transferência do Elkson. É isso. O Botafogo também tá muito preocupado. Isso é o Vitória, no caso, né? Pô, tem uma dívida aqui, você não me pagou. Então, faz um acordo aí, né? Futuramente os times se entram num acordo, enfim. O Vitória vai ter que pagar esse 1 milhão, né? De alguma maneira ou de outra. Então, provavelmente vai entrar num acordo aí que seja... Provavelmente no meio da negociação ali vai entrar esse valor. Isso, aí o Vitória dilui ali nas parcelas, não vai nem sentir tanto no bolso, né? O Vitória foi esperto. O Camui tá por aqui, né? Falando do Ceará.
Galera do Vitória tá tímida aqui no chat, tá? Comentem aí, galera. Quero ouvir também a opinião de vocês sobre esse empatezinho que foi bom, né? O Santos já tá tomando 3-1, né? O Flamengo está vencendo. Santos segue na zona de rebaixamento. O perigo é só o Fortaleza, tá? Que joga daqui a pouco contra o Grêmio. Porque aí pode ser outro time ali que pode empurrar, né, o Vitória para a parte de baixo. Mas, por enquanto, esse ponto segue sendo Até o bem Juventude resolveu valioso. entrar nessa briga, viu? É, Arrumou 2 vitórias fora de casa aí. Assim, acho muito difícil, mas todo mundo lá em Caxias do Sul tá. Ninguém convence eles de que estão rebaixados, não, viu? Estão na briga, né? Estão acreditando. Se o bom, Tinha até um torcedor falando no Twitter que se o Fortaleza vence. Fortaleza agora pega o Grêmio, né? Se ele vence o Grêmio e o Atlético Mineiro, ele sai da zona, salvo engano. Porque ele tem esse jogo atrasado com o Atlético. O difícil é ele vencer as duas, né? Esse é o isso. complicado. Mas assim, pra mostrar que meio que tá todo mundo acreditando minimamente ainda, né, nesse cenário. Exatamente. Ele chega à mesma pontuação do Vitória, mas teria uma vitória a mais. Teria 9 vitórias contra 8. Né? Então, realmente, o Vitória. Na quarta-feira, né? O Fortaleza joga às 8h30. Depois joga na quarta contra o Atlético Mineiro. Se o Fortaleza vencer esses dois jogos, o Vitória entra na zona. Se o Fortaleza não vencer os dois, o Vitória continua fora, né? E o Santos teria que vencer o jogo atrasado contra o Palmeiras para empurrar o Vitória. Eu acho que o Vitória tá na dele, assim. Tá por ali e sair na última rodada. Eu não sei quem falou, acho que foi o jogador do Vitória, inclusive, que falou isso. Pô, o importante é sair da zona na última. Acho que foi do Fortaleza, na verdade. Pô, enfim, alguém falou, não lembro agora quem, se alguém no chat lembrar, alguém disse recentemente, ó, o importante é a gente não tá na zona de rebaixamento na última rodada. É isso. E rapaz, e o Santos diminuiu, hein? 3-2. Olha que curioso. Neymar saiu aos 85. Depois que ele saiu, o Santos fez 2 gols. Que maravilha. O torcedor Três do a Vitória dois. tá trincado nesse jogo lá, viu, Isso, tá Fábio? no finzinho, viu? Fez 2 gols em 3 minutos a equipe do Santos, né? Mas segue 3-2 Flamengo, né? Vamos Essa torcer aí rodada aí tá pra. rolando muito isso de time alvinegro fazer gols rápidos Isso. em times rubro-negros. Muito bem, vamos pro campinho, Arthur Silva. Enquanto a gente acompanha essa reta final aí de Flamengo e Santos, né? Pra informar a galera aqui o resultado, vamos para as análises, começando pelo goleiro Thiago Couto. Eu vou colocar um jogou bem, tá? Para Thiago Couto. No outro jogo eu tinha colocado um razoável, porque não tinha tido tanta participação. Acho que hoje ele teve um pouquinho a mais, foi bem ali quando necessário. Vou dar essa moral para ele de um jogou bem, tá? Acho que ele pecou muito na reposição de bola, tá? Algumas vezes ali ele errou, mas no principal a fazer dele, que é fazer as defesas, eu acho que ele foi bem ali. Vou dar essa moral. Bom, Flamengo e Santos, 48 minutos, tá? Flamengo no campo de ataque. Bom, vamos para o trio de zaga, Alteneres e Zé Marcos. Eu gostei, tá? Do trio de zaga do Vitória. Acho que eles fizeram uma boa partida hoje. Eu vou colocar Lucas Halter como muito bem, só para ele ficar uma escadinha acima dos outros, e Neres e Zé Marcos como bem. Boa. Então, zaga avaliada, né? Conseguiu aí ter 3 zagueiros, né? Foi difícil, mas com o Alter ficando disponível, o Jair Ventura conseguiu aí a sua formação ideal, né? Para esse Vitória, para esse jogo contra o Botafogo. Bom, Eric mais uma vez como ala e o Ramon voltando, né? Tava pendurado contra o Inter. Ramon, eu vou começar por ele. Eu acho que foi um dos piores, ou o pior do Vitória hoje. Tá? Errou muito assim, muito, muito mesmo. O segundo tempo, por exemplo, que foi o momento do jogo em que o Vitória mais saiu para o ataque, subiu as linhas, esteve mais presente no campo de ataque. A quantidade de vezes que Ramon foi conduzindo a bola e se enrolou com ela sozinha e perdeu assim, sabe? Enfim, foi uma infinidade. Eu vou colocar o muito mal, tá? Para Ramon. Não gostei nem um pouco da partida dele. Lembrou o Ramon da chegada ao Vitória. Ramon tinha chegado ali numa expectativa, né? Para ser o titular, é uma posição carente do Vitória desde o começo do ano. Aí Jamerson depois cresceu de rendimento, era o principal jogador do Vitória, aí se lesionou, tá de fora. O Ramon veio para tentar resolver então esse problema.
mas começou mal, depois ele cresceu, ele vinha bem nas últimas partidas, foi bem no Bavi, foi bem contra o Santos, por exemplo, mas hoje não foi bem, tá? O Ramon, então, muito mal aí pra ele. E o Eric, eu vou colocar um, eu vou colocar um razoável, tá? É um razoável que eu fiquei na dúvida do jogou bem, mas eu acho que assim, Eric ele sofreu muito defensivamente na partida de hoje. Alex Telles foi uma válvula de escape muito utilizada pelo Botafogo. No segundo tempo, ele depois que tem a mudança ali que entra Lucas Braga, né, na vaga de Aitor, Lucas Braga vem jogar de ala direita e Eric ganha um pouco mais de espaço ofensivamente, ele participa mais do jogo, tenta, mas também não conseguiu ser tão efetivo, né? Acho que esse foi o diferencial aí para eu deixar ele no razoável ao invés de um jogo bem. Se doou bastante, mas acho que hoje não foi. A gente já viu partidas melhores do Eric, então o razoável para ele tá de bom tamanho. Muito bem, vamos agora para o meio de campo, né? 2 minutos para o final do jogo lá no Maracanã. Segue 3-2 para o Flamengo. O Flamengo tem uma falta na entrada da área, tá? O Santos não vem conseguindo pressionar nesses últimos minutos. Bom, William Oliveira e Ronald. O William Oliveira muito bem também, tá? Eu tenho até dúvidas se o melhor da partida foi alto é o William Oliveira, jogou muita bola hoje o William Oliveira. Na marcação, saindo para o jogo, lançamento, gostei demais assim da partida de William Oliveira. Para mim, ele inclusive com a partida de hoje e até a partida passada eu já tinha gostado dele, ganhou essa posição de titular. Para mim, a dupla de volantes titular do Vitória até o final tem que ser o William Oliveira com Baralhas, né? Quando ele voltar aí da suspensão que ele acabou levando o cartão na última partida. Então, excelente partida de William Oliveira. Já Ronald eu não gostei. Vou colocar o Laranjinha ali do jogou mal para Ronald. Eu achei ele meio perdido na marcação, um pouco displicente. No segundo tempo ele acaba participando um pouco mais do jogo ofensivo, o que acabou tirando ele um pouco ali do muito mal. Mas eu ainda achei uma partida abaixo dele. Vou colocar então o jogou mal para Ronald. Muito bem, meio de campo avaliado, né? Vamos agora para o Mateuzinho. Mateuzinho é uma avaliação difícil, porque ele participou pouco do jogo, mas às vezes que participou eu gostei. Eu vou colocar um jogou bem, tá? Para dizer assim, ó, ele foi o cara do sistema ofensivo mais lúcido na partida de hoje. Foi quem melhor participou, a melhor jogada que o Vitória teve, né? A melhor chance, que é aquela tentativa de cavadinha de Renzo Lopes. Foi Mateuzinho que encontrou um excelente passe naquela jogada. Então, não é ainda o Mateuzinho dos seus melhores momentos, o melhor Mateuzinho que a gente já viu no Vitória, longe disso. Mas ele hoje, e vem sendo assim, ele é o cara de maior esperança nesse sistema ofensivo, principalmente com o Eric tendo que jogar mais de ala. Talvez se o Eric tivesse conseguindo jogar mais ofensivamente, o Vitória tivesse um outro jogador para atuar naquela posição, o Eric poderia ajudar bastante aí, sendo esse jogador também. Mas enfim, Mateuzinho ali não jogou bem. E aí já vou emendar aqui no Aitor, Fábio, eu vou colocar o jogou mal para ele, tá? Eu achei que hoje foi mais um jogo que Aitor errou bastante, assim, errou muito, não conseguiu dar muita sequência nas jogadas, não gostei da partida dele. E acabou, tá? Flamengo 3, Santos 2. Bom Bom resultado resultado. pro Vitória e também pro Fortaleza, né? Nordestinos aí na luta contra o rebaixamento. O Santos fez 2 gols ali nos acréscimos praticamente, mas não conseguiu empate, derrota, mais uma derrota aí pro Peixe. Cara, eu acho que pro Vitória, né, e pra quem disputa com o Santos, é torcer pro Neymar não se machucar, tá? O Neymar jogar. Porque, cara, ele saiu incrível. Ele saiu do jogo, o Santos fez 2 gols. É. E ele saiu, dizem que ele saiu putaço, né? Não tava vendo o jogo, mas dizem que ele saiu reclamando muito de Vojvoda. Isso. E, Só cara, pra, só assim. pra complementar aqui, Alan, foi laranja pra Ronald, tá? Jogou mal. Bom, Passando e aqui Renzo a avaliação. Lopes? Jogou mal também. É mal ou muito mal, mas eu vou deixar o Ramon ali, porque eu acho que Ramon foi o pior do Vitória no jogo. Então vou dar essa destacada. Mas Renzo também, assim, briga, tenta, mas, pô, não dá, sabe? Ele hoje ainda teve, como eu falei, 3 vezes que ele vai dominar a bola e bota a mão. Se fosse um árbitro um pouco mais criterioso, ele deveria até ter levado cartão em alguma dessas aí, porque 3 vezes, sabe? É porque Daronco hoje, ele só deu um amarelo, que foi, sei lá, nos últimos minutos, que teve uma simulação de pênalti ali de Joaquim Correa. Mas o resto do jogo inteiro ele não deu um cartão. Mas Renzo muito mal, assim, não consegue participar, ele com a bola no pé limitado, perdeu aquela chance. Então, vamos deixar Cara, é assim, porque melhor se eu falar insistir no mais um Kaiser, pouquinho. tá? Assim, É, por mais. exatamente.
deixa o Kaiser aí, uma hora ele acerta uma e esse E Renzo também, talvez eu algumas acho que ele é pior do partidas, que o né, Kaiser. Fábio? Porque assim, por exemplo, contra o Santos, Renzo conseguiu ser útil, mas ali a zaga do Santos é uma zaga mais frágil. Aí você vai, por exemplo, vai pegar o Palmeiras. Ele vai fazer o quê duelando contra Murilo e Gustavo Gomes? Porque o futebol de Renzo é assim, é disputar com os zagueiros, ganhar uma bola, fazer um pivô. Ele hoje perdeu todas de Barbosa. E até contra David Ricardo mesmo, ele perdeu a enorme maioria. Talvez uma minoria ínfima ali que ele tenha tido alguma leve vantagem, sabe? Talvez uma falta que ele conseguiu cavar, mas assim, perdeu todas. Contra o Palmeiras, que é o próximo jogo do Vitória, assim, spoiler, vai perder todas de novo. Dificilmente ele vai conseguir levar vantagem, porque, pô, vai estar enfrentando uma das melhores zagas do Brasil, né? Gustavo Gomes, um dos melhores zagueiros que jogam no Brasil já há um bom tempo. Então, assim, é muito complicado ele acabar levando vantagem. E aí, numa partida em que o Vitória tende a conseguir mais jogo, num contra-ataque, precisando de velocidade, Kaiser vai ser um cara mais útil do que ele nesse tipo de jogo, sabe? Então, eu acho que Renzo é um cara útil para você ter no elenco, mas tem que saber usar. Nessas duas últimas partidas, ele não conseguiu participar bem do jogo, não conseguiu levar vantagem e com a bola no pé desperdiçou as oportunidades que teve. Hoje ele teve a melhor chance do Vitória no jogo e assim tomou uma decisão muito errada ali na finalização, acabou desperdiçando. Então é um mal, mas poderia ser um muito mal, tá? Mas enfim, deixa o mal aí pra gente ir seguindo. Bom, vamos pro banco. Tivemos aí Kaiser, Braga, Osvaldo, o Ricardo e o Saviero. É. Ricardo Rila e Kik Savério pode colocar o sem Savério, nota. desculpa. Foi pouco tempo ali em campo. Eu acho que devem ter jogado, sei lá, 7 minutos, 8 minutos, enfim, 6 minutos, os acréscimos. Então, pouco tempo. Não vale muito a gente avaliar aqui. Oswaldo, Lucas Braga e Kaiser. Eu vou colocar o razoável para os três, tá? Eu acho que assim, tentaram, participaram do jogo, mas não conseguiram agregar tanto. E aí dos três, eu vou só fazer um comentário aqui que eu acho que vale. Esse razoável para Lucas Braga é um ponto positivo, tá? Lucas Braga é um jogador que a torcida do Vitória, talvez hoje do elenco, seja o jogador mais perseguido pela torcida do Vitória. Chegou um determinado momento que ele saiu do elenco, só era utilizado em partidas fora de casa, justamente que tinha menor pressão. Hoje, quando ele foi chamado, me deu a impressão ali de existir uma reclamação da torcida, pedido de Oswaldo, etc. Mas eu acho que Lucas Braga hoje não comprometeu de forma alguma, tá? Fez algumas tabelinhas ali com o Eric, participou do jogo, brigou, cortou algumas bolas. Então ele foi um jogador hoje que, se ele fosse sempre esse jogador que ele foi hoje, dificilmente ele seria um cara perseguido pelo torcedor do Vitória. Seria um cara útil para você ter no elenco ali, não de mudar jogo. Não foi nada além de um razoável, mas foi um cara útil, tá? Que poderia e que pode, né, ajudar o Vitória aí nessa sequência do campeonato. Como eu falei, às vezes é de se lamentar você perder a parte ofensiva do Eric, tendo que colocar ele para jogar um pouco mais atrás. E aí essa opção de Lucas Braga jogar por ali, liberar mais o Eric, talvez seja uma boa notícia aí que Jair Ventura ganhou um pouco mais de confiança hoje para utilizar mais nas próximas partidas. Eu achei que Lucas Braga hoje não comprometeu e esse razoável para ele é uma boa evolução, vamos dizer assim. Bom, todo mundo avaliado, né? Vamos agora pro Jair Ventura. Inclusive tivemos um duelo de filhos famosos, né? De personagens do futebol, né? Ancelotinho contra o filho do Carlo Ancelotti, né? E o filho do Jairzinho. Verdade. E aí, Ó, como foi o... Jair Ventura eu vou colocar um razoável, tá? Eu acho que o Vitória fez no geral, se a gente fizer uma média aqui do elenco, vai dar um razoável, né? Alguns caras acima, outros caras abaixo. Eu acho que o Vitória fez uma partida correta. Já vi o Vitória fazer partidas melhores, por isso que eu não vou colocar o jogo bem. Mas também não dá para pesar a mão. Eu acho que a gente tem que ver que o Jair Ventura teve muitos desfalques, dificuldade para montar o elenco, mesmo assim a equipe foi competitiva. Eu acho que ele demorou um pouco para mexer no segundo tempo, mas eu dou o desconto ali que o elenco realmente não dava tantas opções. É um razoável que talvez tá mais próximo do bem do que do mal, tá? Mas eu acho que o razoável tá de bom tamanho para ele. Muito bem, é isso. Todo mundo avaliado aí no Vitória, né? Data FIFA vai ter um bom tempo aí para preparar, achar novas soluções, né? Melhorar o repertório ofensivo, né? O Vitória que volta a campo quando, Arthur? Deixa eu ver aqui. Acho que no dia 19, né? Deixa eu ver aqui. Teve uma Vitória mudança e agora que ele vai pegar Bragantino. Mudou.
Porque ele agora vai pegar o Palmeiras. Ah, Palmeiras, Teve é aquela isso. inversão Mudou, realmente. da tabela lá. Era o Bragantino, vai ser o Palmeiras. Isso. Aí, O e Palmeiras vamos fazer o que vai ter melhor da partida jogo. também. Vai ter jogo antes, né? Então talvez seja uma boa, né? Porque o Palmeiras vai jogar 2 partidas aí Vai na pegar o data Santos. FIFA e o Santos, né? O jogo atrasado. Então, assim, a data FIFA vai ser importante pro Vitória, tá? Vai ter que ficar de olho nesse jogo, nos jogos, né? Do Atlético Mineiro e Fortaleza e também Santos e Palmeiras e depois enfrentar o Palmeiras. Melhor em Melhor em campo, bem campo, lembrado. vou colocar o Lucas Halter pela simbologia. Eu fiquei na dúvida entre ele e o William Oliveira, mas O homem de cara, R$ 1 milhão. o cara foi a polêmica do jogo, a semana, pressão, pô, vai ter que colocar pra jogar e ele foi lá e jogou muito bem. Então, melhor em campo pra ele aí. Muito bem, então, analisado aí o Vitória, né? Como a gente falou aqui, vai ter aí 10 dias de preparação até o desafio difícil, né? Palmeiras fora de casa, né? Mas, enfim, né, nessa hora tem que buscar, nem que seja um pontinho, tá? Um pontinho seria bem valioso jogando fora de casa contra o Palmeiras. Ou torcer pro Santos não pontuar também, né? Assim, e o Fortaleza, né? Mesmo ele não O ganhando do problema é que Palmeiras, agora perdendo não do dá pra focar Palmeiras. só no Santos, né? Agora o Porque, por Fortaleza. exemplo, o Fortaleza acabou de abrir o placar contra o Grêmio. Isso. Então, assim, tá relativamente vivo, pelo menos, né? Se ele soma algum pontinho ali contra o Atlético Mineiro, tá vivíssimo no campeonato. Aí você tem o Juventude também que tá caindo, mas o Juventude tem um jogo muito difícil na rodada depois, porque ele pega o Cruzeiro, né? Por mais que seja no Esse Cruzeiro aí Alfredo também, Jaconi, viu? Eu vi. Tava de olho no Cruzeiro Fluminense. Jogo fraco, viu? Não duvido o Cruzeiro dar uma pipocada contra o Juventude, não. e o Santos pega o Mirassol. É, é E o isso. Inter, né, que a gente já teve aqui o programa falando do Ceará, que é o É próximo adversário do Ceará. O Ceará isso. pode ajudar essa turma aí, né? Se ele segura o Inter numa crise gigantesca. Eu cheguei a ver essa semana, acho que é mentira, mas eu cheguei a ver até gente falando de demissão de Ramon Dias, o Inter ligando para Tite para assumir, assim, mesmo que seja tudo Não mentira, vai, mas né? mostra que o cenário não é dos melhores, né? O cara acabou de chegar e já tem especulação de saída e tudo mais, enfim. E entra aquilo que a gente já falou, da âncora, né? Um time como o Inter, quando tá nessa confusão aí, não tá habituado, se desespera, os jogadores, enfim, que não entendem como normal. O Vitória, por exemplo, empatou com o Botafogo agora, tá a 2 pontos de sair da zona, 2 pontos da zona, melhor dizendo. Tenho certeza que o vestiário tá tranquilo. Se fosse o Inter nessa situação, era assim, tá todo mundo morrendo, sabe? É enterro total. Então, isso acaba pesando também. E o Santos, né, tem esse fator Neymar, né, que saiu reclamando da substituição. Não sei se ele vai demitir o Vojvoda, tá? Pode ser algo que aconteça aí. Saiu reclamando. O time fez 2 gols, né? Então acho que o Neymar perdeu a razão, né? Depois que ele sai, o time faz 2 gols e quase empata. Acho que ele não vai ter muita moral pra reclamar tanto assim do Vojvoda, não. Mas os gigantes aí estão bem ameaçados. A gente torce, né, pra Vitória e Fortaleza escaparem. E aí, quem diria, hein? De 5, né, na Série A, poderia cair 3, cair só um, né, que é o Sport. Pô, seria muito lucro, tá? Se cair só 2, ainda acho que vai ser muito lucro, pelo que Sim. se apresentou o Campeonato Brasileiro. Em determinado momento, e não é um determinado momento assim, 20 rodadas atrás, tá? Se a gente volta aqui umas 6, 7 rodadas, parecia muito claro que ia cair 3. Então, realmente hoje cair 2 já seria um lucro. Cair um eu acho que já é um sonho, tá, Fábio? Assim, porque acho bem difícil que consigam escapar Vitória e Fortaleza. A gente torce para isso, né? Quanto mais equipes do Nordeste na Série A, melhor. Mas acho difícil, sendo muito sincero. Mas vamos ver, vamos ver. As equipes estão reagindo aí, estão sendo competitivas. Vamos ficar na torcida. É isso, vamos chegando ao final aqui desta live. Lembrando que tem mais live ainda hoje, tá? Celso Shigami e Thiago Minhoca vão trazer aí todos os detalhes e comentários sobre Fortaleza e Grêmio nesse momento, né? 1-0 para o Fortaleza e no outro jogo que também começou agora, Mirassol 1-0 no Palmeiras, tá? Valeu, galera que participou. Muita gente do Vitória chegando agora, né? Porque foi quando acabou o jogo do Santos contra o Flamengo. Então, volta aí, galera. Volta aí, mais ou menos 55 minutos, que foi quando a gente iniciou aqui.
e acompanha as nossas análises sobre Vitória 0, Botafogo 0. Valeu, Ian Moura, Rodrigo Cardoso, Afonso Pereira, o Saulo Lessa, sempre por aqui. Enfim, valeu para todo mundo que interagiu aqui neste conteúdo. Comenta, tá? Comenta, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e compartilha com a galera, tá? 107 mil inscritos, a gente quer crescer cada vez mais e a gente depende muito de vocês aí para seguir crescendo ainda mais. Valeu, Bet Nacional, valeu pra galera que nos apoia lá no Clube 45, valeu, Arthur Silva, até a próxima. Valeu, um abraço.